Universidade de Lorraine é tudo que eu sempre quis, por isso e isso. Eu sei que vocês são muito bons, que o laboratório de vocês é incrível, que vocês têm bons grupos de pesquisa. Então, é necessário que vocês, previamente, pesquisem a universidade de vocês para que vocês possam estar ressaltando os pontos positivos da faculdade na carga de motivação. Eu fiz isso e a faculdade que eu me apliquei, que foi essa, ela nem tinha bolsa, porque algumas têm, mostra na frente o símbolo da bolsa, sabe? Vou explicar isso da bolsa mais tarde. A minha nem tinha bolsa, mas o presidente da universidade me ofereceu para que eu não pagasse a universidade. Tudo, tudo bem, foi a melhor proposta que eu tive. Normalmente, o valor do mestrado ele é 3.770 euros por ano, certo? Mas existe uma bolsa que chama Bienvenue en France, bem-vindo à França. Caso vocês consigam essa bolsa, quando vocês entrarem lá na cesta de cursos, vocês vão ver um monte de símbolos de Bienvenue en France. Isso significa que se você conseguir aquele curso, você vai conseguir essa bolsa do Bienvenue en France. O que essa bolsa faz? Ela reduz o valor de 3.770 euros para 600 euros, certo? Na verdade, 600 euros é o valor que os europeus pagam no mestrado aqui. Esse 3.770 ele é só para os estrangeiros mesmo. Antigamente era 600 euros, em 2018, quando eu vim para a França, eram só 600 euros, mas isso mudou com todo esse conflito, com Macron, Bolsonaro, e não sei, foi bem nessa época, sabe? Mas, enfim, como eu falei, é necessário que vocês pesquisem as universidades e as bolsas. Bom, eu não posso falar de bolsas específicas porque existe uma aba só disso na Campus France. E todo ano são bolsas diferentes que a faculdade lança, e as bolsas têm editais da própria faculdade. Então é necessário que vocês realmente persistam nesse site, que vocês fiquem olhando o site, fiquem olhando as bolsas que estão saindo, se vocês podem se aplicar para elas, sabe? Eu aconselho vocês a cada 2 dias, darem uma olhadinha no site, caso for uma coisa que vocês realmente buscam para o ano que vem. É necessário também que vocês tenham uma boa quantia, certo? Para que vocês se mantenham aqui. Apesar de vocês, mesmo que vocês tenham uma bolsa 100%, que vocês tenham algum auxílio, eu já vou adiantar que na hora do visto é um pouco complicado. Eu tive que conseguir um visto, certo? Para vir para cá para estudar, porque senão a faculdade nem aceitaria que eu viesse clandestinamente. Muita gente já me perguntou, mas se eu for aceitar para faculdade e o visto não me aceitar, eu posso, sei lá, pegar aquele Voltap que vai direto para Portugal e depois me bandear para a França? Não pode, porque senão a universidade não vai te aceitar. Ela precisa que você esteja legalizado, você entende? Deixa eu ver, basicamente é isso. O processo de visto ele é bem complexo, ele é bem chato. Vocês precisam ir, mesmo com a situação do coronavírus, é necessário que vocês vão à Embaixada da França, que vocês marquem um rendezvous, que é um agendamento prévio, certo, com eles, e que vocês levem todos os documentos, que nada esteja faltando. Tá tudo disponível no site da Embaixada da França. E a entrevista do visto é um pouquinho mais difícil, porque a da Campus França é só para te conhecer melhor. A do visto é realmente para saber suas intenções e para saber se eles vão te conceder mesmo. Tem gente, estava falando que tem muita gente que é negado porque eles acham que você não vai ter dinheiro para ficar aqui. Você entende? E aí, o que acontece? Eu escrevi uma carta para um tio meu que eu escrevi basicamente em francês e escrevi basicamente que ele se comprometia a enviar para mim uma quantia mínima de euros todos os meses. E com essa carta é necessário que eu grampeie ou o último imposto de renda dele ou as 3 últimas folhas de salário dele, de contra-cheque, oficiais. E aí foi bem complexo, porque era uma quantia, tipo assim, de 3 mil que ele podia me dar. Então eu tinha que ser uma pessoa com um salário muito grande, e porque precisava disso comprovado certinho, sabe? Então eu tive que pedir para o tio meu lá de Macapá, ele enviou o documento assinado pelo cartório aí para Goiânia, né? Pelo Sedex. Então é necessário que vocês façam tudo com muita antecedência. E só que eu estava pesquisando e vi muitos vídeos e eu vi que muita gente era recusada, mesmo com essa carta de algum parente falando que ia enviar dinheiro. Então, eu vi um vídeo de uma menina que ela foi recusada por conta do dinheiro, por ter essa carta,
E aí, o que ela fez? Ela juntou um valor de, se eu não me engano, 40 mil reais e colocou no banco dela, pegou emprestado com familiares, com irmãos, tios, só vai colocar no banco. E daí ela foi até a gerente dela, pediu um extrato carimbado pelo banco e levou até a embaixada para falar: olha, eu tenho dinheiro. Não é necessário que vocês tenham 40 mil reais para viajar para a França, gente, na conta, não é necessário. É só uma forma de facilitar o visto de vocês entendem? E aí eu fiz a mesma coisa que ela, basicamente, peguei o dinheiro que eu devolveria depois, só para pegar o extrato assinado da minha gerente e tal. E deu super certo. Eles dão 15 dias úteis para entregar o visto. Acho que em 10 dias úteis eles mandaram uma mensagem no e-mail para que eu vá, para que eu fosse buscar. Então, acho que basicamente é isso, é bem tranquilo. O mestrado na França, a Campus França ela intermedia tudo por vocês. Só que, como eu falei, é muito necessário que vocês pesquisem as faculdades que vocês estão escolhendo. Porque algumas faculdades, elas exigem um procedimento paralelo. Elas exigem que vocês, além de ter enviado esse dossiê pela Campus France, que você faça um dossiê só com ela, sabe? Eu não escolhi nada relacionado a isso, porque eu achei que seria difícil, achei que, né, não precisaria escolher faculdades que não tivessem processos paralelos, e são muitas. Eu acho que basicamente é isso. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, vocês têm alguma dúvida? Bom, Thalita, tem algumas perguntas aqui no chat. Perguntaram se a Andriele perguntou se precisa de ter francês fluente. Sim, precisa ter inglês fluente. Porque você não vai. Não fluente, por exemplo. Eu não sou fluente, mas é necessário que você consiga se comunicar bem a nível B2, no mínimo, certo? Eu fui recusada por uma universidade em Toulouse, que é uma cidade ao sul da França, porque eu não tinha o nível C1. Uma coisa que eu tô percebendo, um padrão que eu tô percebendo, que até um professor parisiense me falou, é que as universidades, para mestrado em direito, elas exigem o nível C1, não exigem mais o nível B2. Então, para você ter o nível B2, você tem que ter muito perto, sabe? Eu consigo me comunicar bem tranquilamente, eu consigo entender as minhas aulas. Tem algumas palavrinhas que eu não entendo, então, assim, eu não sou fluente, eu falo muito bem, mas eu não sou fluente. Mas é necessário que você fale muito bem, que você fale sem complicações, porque imagina, vocês vão estar recebendo uma aula nível mestrado. Não é uma aula fácil. O professor não vai falar pausadamente com vocês. Ele vai mandar bala, vocês entendem? Então é necessário que vocês tenham um bom nível de francês. E aí, como eu falei, eu comecei na PUC Idiomas, eu estudei 3 anos na PUC Idiomas. E aí eu tive que mudar porque não tinha, meus horários não encaixavam mais, eu fui para a Aliança Francesa. Eu recomendo um pouco mais a Aliança Francesa, porque ela já é mais voltada para o exame do DELF, os professores são nativos, geralmente, então é uma escola muito boa. E ela é bem pertinho ali da Aliança Francesa, eu fazia inglês de manhã, francês à tarde, daí eu saía de uma e ia para outra de a pé, bem tranquilo. O Matheus perguntou, em relação à aquisição do visto de estudo para a França, como funciona a entrevista? A entrevista é basicamente assim: você chega lá no horário marcado, eles não deixam você entrar antes, e você chega com os 12, são 12 documentos. Você chega com os 12 documentos que eles pedem previamente, eles conferem os documentos, tiram sua foto, uma fotinha na câmera, eles pegam sua digital e falam, e aí, perguntam, fazem umas perguntinhas, fala qual que é a sua motivação para ir, o que, que você está pensando, se você já fala francês. Perguntas bem simples, eu imaginei que eles falaram até por protocolo. O que eles se atentaram mesmo foram os documentos que eu levei, porque depois eles buscaram a vericidade nesse documento de fato. A entrevista em si não é difícil, ela é bem tranquila, eles falam até em português com você, se eles veem que você está meio desarranjado. O que pega mesmo são os documentos que você tem que levar. Precisa ter moradia fixa lá na França ou não? É necessário que você tenha uma moradia fixa previamente, antes de solicitar o visto. Porque isso foi até um problema para mim,
porque minha entrevista do visto ela foi marcada muito rapidamente quando eu solicitei e eu ainda não tinha entrado em contato com residências universitárias, então foi necessário que eu alugasse um Airbnb, sabe? Por um mês e fizesse uma declaração para a Embaixada da França falando que nesse primeiro mês eu tentaria buscar uma residência universitária para mim. Nesse momento eu estou agora na casa de uma pessoa, né? E eu aluguei um quarto na casa dele, é uma pessoa super gentil. As pessoas aqui são super gentis com vocês não precisam ter medo, sabe? É tudo bem tranquilo, mas sim, é necessário que você tenha uma residência fixa. Bom, a Andriele, ela fez uma pergunta que encaixa nessa. Ela está perguntando se as residências universitárias é por sua conta. Sim, mas existe uma bolsa que te auxilia com isso, que é uma bolsa que se chama CAF, que também está lá no Campus France, tá? Só tem uma parte disso que chama CAF, C-A-F. Uhum. Te auxilia com parte do valor, não com o valor integral. Eu tenho alguns amigos, como eu falei, que já estão aqui há mais tempo, e aí eles usam a CAF para melhorar o quarto deles, porque a residência universitária, algumas têm banheiro próprio, algumas não têm, algumas têm uma cozinhazinha dentro, algumas não têm. E aí eu tenho uma amiga que ela tá até usando a CAF dela para sair de um banheiro com um quarto com banheiro, para ir para um quarto com banheiro e cozinha. Que bom. Tem programas que são ministrados em inglês? Lá na... Tem. Tem. Sim, tem sim. E aí, nesse caso, vocês, é bem mais simples, vocês podem fazer a tradução juramentada do documento de vocês em inglês, certo? Vocês precisam ter o IELTS, tá? O IELTS, ele é o teste de proficiência de inglês que eles aceitam aqui na França. É como se fosse o TOEFL, mas o TOEFL é mais a nível americano. Só que, como eu falei, em inglês, na França, eu não vi. Talvez esse ano abra, mas ano passado não abriu. Porque eu preferia que fosse inglês. Eu considero meu inglês anos-luz do meu francês, então. Mas se eu não me engano, a Denise conseguiu dela em inglês, mas dela não era aqui na França, acho que era em algum país próximo aqui. Isso. Deixa eu ver. A Luana, ela é aluna da arquitetura. Ela está perguntando se a diferença é muito grande do mestrado que você explicou para da arquitetura. Não, é quase tudo a mesma coisa. O que muda é que tem um processozinho paralelo, sabe? Os documentos são diferentes, precisa que você tenha eu não sei o que significa isso, talvez ela saiba, um TCF, DAP, deve ser alguma coisa da arquitetura, né? Imagino. Mas são alguns documentos extras apenas. O processo em si é o mesmo, as datas são as mesmas, tudo é o mesmo, só muda isso. Assim. E o Luiz perguntou se você recomenda o inglês da PUC Idiomas. Gente, eu não sabia nem o que era I antes de entrar na PUC Idiomas, de verdade. A PUC Idiomas foi perfeita para mim. Eu dei aula de inglês depois que eu saí da PUC Idiomas, mas é o seguinte, eu vivi aquilo ali, sabe? Eu vivi aquilo ali mesmo. Teve uma época da minha vida que eu fazia inglês lá no sábado, não, eu fazia francês no sábado, das 9 ao meio-dia, e aí das 2 às 5, eu acho, eu tinha inglês, francês de manhã e inglês à tarde. E aí muita gente me perguntava, nossa, mas você está matando todos os seus sábados, pelo amor de Deus, você não tem um tempo de diversão. Aquilo lá era o meu maior lazer da vida. Eu amava ficar falando francês, amava ficar falando inglês com os professores. Tinha esse tempo, né, do intervalo do almoço, eu não saía, eu ficava lá, puxava os professores de francês, puxava de inglês, ficava conversando. Então, é uma escola muito boa, caso vocês queiram realmente se dedicar. Eu sempre, desde o básico 1, eu comecei no básico 1 lá, pedi tarefas extras dos meus professores, sabe, pedi chegava com perguntas que não eram do meu nível. Eles tentaram me pular várias vezes na PUC Idiomas, porque alguns alunos se sentiam intimidados nos níveis mais básicos comigo, porque meu nível já estava muito avançado, porque eu sempre me esforçava muito para melhorar. Então, a PUC Idiomas é muito bom, mas é necessário que vocês busquem a excelência lá. Não é uma coisa de ir uma vez na semana, ir 2 vezes na semana. O estudo ele tem que ser feito todos os dias em casa. E aí sim vocês conseguem um resultado em poucos anos. Bom, se fosse para você resumir em 5 dicas simples, tudo que você falou, o que você falaria? Daria agora, Chiquinho. Nossa, 5. Estudem línguas estrangeiras todos os dias.
seja vendo séries, filmes, livros. Organizem a documentação de vocês. Preparem o currículo vitae de já. Comecem a pensar coisas para colocar no currículo vitae de vocês. Busquem excelência acadêmica na faculdade, também na graduação, porque é uma coisa que eles analisam bastante, histórico escolar. E a quinta é que vocês realmente pensem se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês. Porque pode parecer uma coisa glamourosa, mas ser um imigrante não é uma coisa fácil. Ser um imigrante brasileiro, acho que é uma coisa mais difícil ainda. Porque as pessoas, elas têm uma visão muito estereotipada dos brasileiros, sabe? É muito difícil você... Apesar das pessoas serem gentis, as pessoas, para elas te levarem a sério, é necessário que você se esforce um pouco mais, demonstre um pouco mais, certo? Então é necessário que vocês realmente façam essa reflexão. Eu realmente quero largar minha família, meus amigos, minha casa, ir para um país que eu não conheço ninguém para fazer mestrado por 2 anos. Entenderam? Não é uma coisa tão glamourosa quanto parece, é uma coisa muito difícil. Você se sente sozinho bastante, todo mundo, mas é uma coisa que ninguém fala, sabe? Esse período de depressão por estar sozinho. Então é necessário que vocês pensem se vai valer a pena, se vocês vão aguentar, porque eu vejo muita gente desistindo do mestrado por conta disso, porque não aguenta a solidão, não aguenta um mundo novo, às vezes a pessoa está acostumada a andar de carro, e aí do nada um ônibus, trem, a pé, então é necessário que vocês tenham motivação para correr atrás disso, sabe? Descobrir como que as coisas funcionam não é fácil, as pessoas às vezes elas não vão te compreender, não é nem que elas não vão te compreender, elas não vão querer te compreender. Você às vezes está falando inglês certo, inglês adequado, mas tem a questão da xenofobia, então é necessário que vocês sejam bastante fortes para lidar com tudo isso. Então, acho que essa é a maior dica que eu deixo para vocês, é realmente reflitam se vocês têm tanta gana assim por esse mestrado fora, porque se for só por questão de currículo, não sei se vale a pena. É uma experiência maravilhosa. Viver em um país de primeiro mundo é uma coisa incrível, você pode viajar bastante, mas é necessário que você seja muito forte também. Então, acho que essa é o maior ponto de reflexão que eu deixo para vocês. Thalita, e quais são os pontos positivos do mestrado fora? Ai, gente, é como se sua mente expandisse, de repente, sabe? É como se você visse várias coisas que você não via antes. Você tem uma visão de mundo completamente diferente, é interessante a visão de mundo que você já tinha, que você agrega, então as pessoas também expandem a visão delas com vocês. São muito interessantes as aulas de geopolítica, por exemplo, sabe? Que você pode debater, conversar. É interessante esse intercâmbio cultural com as pessoas. Eu, por exemplo, sou muito amiga de 2 pessoas do Senegal. Nunca imaginei que eu fosse tão próxima de pessoas de um país tão distante, né? Que eu nem tinha pensado em sair do Brasil. Tem muitos pontos positivos, muitos pontos positivos. Tem novas pessoas, também, como eu falei, é ruim deixar pessoas, mas é bom encontrar pessoas também. É bom compartilhar experiências, é bom aprender e também para quem tem vocação ou tem intuito de seguir pela carreira acadêmica, com certeza é um ponto que pesa muito no currículo de vocês, né? O mestrado fora ainda, é uma coisa que eu pretendo fazer. E também tem um ponto que eu esqueci de mencionar. Existem 2 tipos de mestrado, certo? Existe o mestrado profissional, que é o mestrado profissional, e o mestrado recherche, que é o mestrado pesquisa. O mestrado profissional ele não é um mestrado, tá? Ele tem só esse nome aí na França. Alô, vocês estão me escutando? Estamos sim. Que parece que aqui. Mas, enfim, o mestrado profissional, ele equivale a um MBA no Brasil. Então, se você faz mestrado profissional, se dedica, passa 2 anos aqui, muitas vezes você não vai conseguir validar o seu mestrado quando você voltar para o Brasil. Então, eu recomendo vocês que vocês procurem por mestrado de pesquisa, porque é isso que o Brasil reconhece como mestrado mesmo, sabe? Que vocês podem colocar no diploma de vocês quando vocês retornarem ao Brasil. Master Recherche, certo? Que é aquele que tem um projeto de pesquisa, vocês pesquisam, fazem a tese de vocês. Agora, o mestrado profissional, ele pode não ser reconhecido e provavelmente não vai ser reconhecido como mestrado.
Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Bom, Thalita, eu quero te agradecer em nome da LAAD pela sua disponibilidade. Foi muito rica a sua fala. Eu mesmo me interessei bastante. Muito obrigada por ter tirado um tempinho aí para ajudar a gente nessa novo caminho aí, tá bom? Muito obrigada e eu agradeço em nome de todos. Obrigada, gente. Qualquer coisa, eu vou deixar meu Instagram aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida mais tarde, dormirem, acordarem com uma dúvida, vocês podem mandar mensagem, eu respondo todo mundo, por mais que eu demore um pouquinho. O fuso horário é um pouquinho diferente, aqui são 3 horas da tarde já aqui. Nossa. Saindo daqui eu vou correndo comprar um quiz. Um quiz é um chip, porque meu chip não tá funcionando mais. E eu vou deixar meu Instagram aqui, no mais é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada, Denise. Foi minha companheira aí de preparação do francês. E foi ótimo, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem me chamar de novo. Estou aqui. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai esperar a dona Denise. Peraí. Vocês estão conseguindo me ver, Michele? Sim. Tá entrando muita luz, parece, né, atrás. Deixa eu só virar. Eu quero, antes de começar a minha fala, eu quero agradecer a Thalita por ter aceitado aí o convite, pessoal. Eu e a Thalita, nós fizemos aí a preparação para o Delphi juntas. A gente passou aí um bom tempo estudando e eu reconheço em muitas das falas da Thalita aí o esforço e a dedicação necessária. Eu acompanhei bem de perto, realmente isso que a Thalita falou sobre precisar se dedicar e focar um pouco é importante, é necessário. E já eu vou falando aí com vocês mais dicas que eu tenho, mas eu preciso agradecer a Thalita por ter aceitado participar, até mesmo, pessoal, esse é o primeiro final de semana da Thalita lá na França, ela acabou de se mudar para a França para iniciar o mestrado, e mesmo assim, mesmo sendo o primeiro sábado dela lá como estudante, ela topou participar do nosso evento. E eu achei isso o máximo, Thalita, você foi um amor, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente, você falou aí coisas muito importantes e valiosas, a Thalita conseguiu ser aprovada num mestrado aí, dedicando aí tempo de vida, mas num espaço de tempo que foi curto, Thalita, porque no fim das contas, você se preparou para o mestrado, mas você não ficou 2 anos planejando fazer isso, você planejou, e eu acho que isso importa, eu já quero começar a minha fala falando isso para as pessoas, vocês têm que dedicar tempo de vida, mas não necessariamente vocês têm que ter tido um planejamento de 4 anos, de 2 anos, né, Thalita? Você gastou aí uns 6 meses, mais ou menos, não foi 6, 8 meses de planejamento? Isso, só na língua francesa que foram vários anos, né? Mas de planejamento de vou fazer mestrado, como eu falei, quando eu comecei a fazer francês, era para a questão da diplomacia. Que eu decidi fazer mestrado foi um dia que eu estava na porta de uma sala, sentei no chão assim com a Denise. Eu falei, acho que eu quero fazer mestrado, Denise. E aí tudo começou em 2019 mesmo, sabe? Acho que foi no começo de 2019. Isso mesmo. Eu lembro das nossas conversas. Sim, foi. Essa é uma dica muito importante. Eu queria deixar elas com vocês antes de saírem. Por favor, se rodeiem de pessoas que sejam tão ambiciosas quanto vocês. Pessoas que queiram as mesmas coisas, sabe? Vocês estarem só com pessoas que a maior ambição delas é, sei lá, eu quero só passar de ano e pronto, eu quero só passar nessa matéria e pronto. Não dá certo. Eu realmente não estaria aqui se não fosse 2 pessoas que me iluminaram muito, me incentivaram muito, que são a Denise e o Murilo, o Henrique, que é nosso amigo, grande amigo também. Então, estejam perto de pessoas que sejam ambiciosas também, que queiram, que tenham gana por isso, tá? Que isso, Thalita. Nós é que ficamos felizes de ter a sua companhia por perto. Muito obrigada aí pelas palavras, pelo compartilhamento de informações. E agora já vou começar aqui falando sobre os outros aspectos do mestrado. Pessoal, vocês podem enviar perguntas, eu já quero agradecer a participação de vocês. Eu não fui a única idealizadora do evento, mas fui uma das idealizadoras.
esse evento que a gente está realizando aqui agora surgiu dessa necessidade de incentivar e de ajudar mais pessoas a conquistarem o mestrado dos sonhos. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui falando com vocês. Não saiam agora, esperem mais um pouquinho. Agora a Michelle vai estar enviando aí o link para vocês se credenciarem. Eu vou me apresentar e já vou começar a minha fala. Como a Michelle falou, a Thalita falou, eu sou a Denise, sou responsável pela LAAD, sou uma das idealizadoras e uma das fundadoras, atualmente sou a presidente da Liga, e eu também sou aí hoje bacharel em Direito, participei de vários trabalhos e projetos voluntários, hoje eu sou professora voluntária da Universidade da Terceira Idade, da UNAT, e já fiz aí algumas, tenho uma trajetória um pouco diversa dentro da minha graduação. Mas, assim como vocês, sou e fui mera mortal dentro de um curso aí de bacharelado, estudando e labutando em busca aí do sonho, né, de concretizar os sonhos. Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que sim, eu tenho uma trajetória diversificada, muitas pessoas talvez não tenham tido uma trajetória como a minha, mas é uma trajetória possível, no sentido de que vocês também podem participar de extensão, vocês também podem participar de pesquisa, e assim como eu, vocês também podem conquistar o mestrado dos sonhos. Eu fui aprovada num processo seletivo de um programa de mestrado, que é o programa Erasmus Mundus, mais especificamente o programa de Direito e Economia. E aí, o programa Erasmus Mundus de mestrado é um programa muito interessante porque você tem a possibilidade de fazer um mestrado não só em um país, mas você vai fazer um país, você vai fazer um mestrado em vários países, até dependendo do tipo do mestrado, em até 3 países. E aí depois você tem a possibilidade de dar continuidade nesse mestrado fazendo um doutorado. Eu já vou explicar como funciona a Erasmus Mundus, mais especificamente. É um programa muito interessante e o mais legal, eu acho, da Erasmus Mundus é essa possibilidade de diversidade que eles têm. E como a Thalita falou, existe aí a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Eu vou falar também sobre essa questão da validação dos certificados, dos diplomas, né, de mestrado, para vocês entenderem aí como é que funciona. Eu vou desligar minha câmera só para conectar os slides aqui na tela, e aí vocês me dizem se vocês estão vendo os slides, por favor. Bruna, eu vi que você fez uma pergunta, eu não entendi a sua pergunta. O que você quer dizer? Se seria interessante anotar esse nome? Você quer que eu anote o nome? Eu vou disponibilizar aqui, já eu vou conectar no slide tem algumas explicações. Pessoal, eu falei para vocês que eu ia disponibilizar uma plataforma com a questão dos números, né, dos valores aí da pontuação, mas eu não consegui encontrar no meu e-mail. Eu vou tentar procurar e vou disponibilizar lá no nosso site, www.laage.com.br. Daí vocês verifiquem. Tá aparecendo os slides? Você tá conseguindo ver, Michelle? Sim. Sim? Ah, beleza. Então, deixa só eu abrir aqui o chat, porque aí se alguém fizer alguma pergunta, mandar alguma coisa, eu consigo ver também. Beleza. Ah, Bruna, você achou aí na internet? Certinho, então. Tô tentando abrir aqui, gente, só um minuto. Gente, onde que faz para dar zoom aqui? O trem não tá indo. Modo de exibição de leitura? Foi. Então, gente, eu vou falar sobre programas de mestrado interessantes no exterior e como é que a gente faz, então... Deixa eu ligar minha câmera? Acho que é melhor, né? Pronto. Tá entrando muita luz? Eu vou falar sobre programas de mestrado interessantes no exterior e como é que a gente faz para alcançar esses programas de mestrado. Mas, antes disso, então, é a pergunta, né? Por que fazer um mestrado no exterior? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Antes de a gente começar a pensar em em mestrado no exterior, como alcançar o mestrado no exterior, é importante a gente pensar em por que fazer um mestrado no exterior. A gente tem motivos. Primeiro, nós temos que
pensar nos nossos motivos de fazer um mestrado. Por que que eu quero fazer um mestrado? Então, se eu quero fazer um mestrado para dar aula, eu tenho, então, que me atentar com a questão da validação do mestrado no exterior. Se eu estou fazendo um mestrado no exterior, esse mestrado, ele vai ser validado no Brasil? Porque se você está fazendo um mestrado para dar aula, você precisa do título. Se você precisa do título, ele tem que ser validado. Se ele tem que ser validado, então ele tem possibilidade de ser validado no Brasil. Como é que eu vou descobrir isso? Para um mestrado ser validado no Brasil, aí algumas dicas que foram dadas durante o minicurso, especialmente foram: verifique se o seu mestrado ele tem um mestrado parecido no Brasil e se ele tem tese, porque aqui no Brasil a maior parte dos mestrados, se não todos, tem tese. Então, se o seu mestrado não tiver tese, dificilmente ele vai ser validado por um mestrado aqui no Brasil. Então vejam, e aí entrem no site do mestrado, vejam a linha dele lá, a programação dos semestres, para verificar se tem a produção de tese. Se tiver a produção de tese, existe a possibilidade de ser validado no Brasil, se existir também algum curso de mestrado no Brasil que tenha aí alguma linha afim, que tenha uma pesquisa parecida, esse tipo de coisa. Então, para um mestrado ser validado no Brasil, o primeiro passo para você descobrir se um mestrado é validado no Brasil, qual a minha sugestão? Entrem no Google e digitem mestrado tal, validação Brasil. Aí apareceu lá, eu tenho muito no chat, no blog, tem vários blogs sobre isso, falando que é muito difícil validar, que não conhece ninguém que validou. Fiquem com a orelha em pé, fiquem aí observando para saber e entrem em contato com a universidade, pesquisem mais para saber. Beleza. Se você pesquisou lá no Google e não achou nada, qual é a minha sugestão? Deem aí uma olhada se existe uma universidade no Brasil que tem um mestrado parecido, um mestrado afim, que tem uma linha parecida e que também tem a tese. Então, por exemplo, o seu mestrado no exterior, ele é da linha de propriedade intelectual, e aí ele tem a produção de tese, ou seja, ele é acadêmico. Você entra aqui no Brasil, tem um mestrado que tem uma linha parecida. Então, existe a possibilidade de validação, pode existir a possibilidade de validação. Existe um custo para validação, mas isso é uma coisa que você vai pensar depois de fazer do mestrado, né? Depois de feito o mestrado, você vai pensar nessa questão do custo para validar. O importante para nós pensarmos agora é o passo até o mestrado e o mestrado propriamente. Eu vou falar mais relacionado, mais voltado para isso. Como conquistar o mestrado, custos em relação a essa conquista do mestrado e em relação ao mestrado em si, custos do mestrado em si no exterior. O que vocês tiverem de pergunta, vocês podem ir mandando aí no chat, a Michelle vai falando. E se eu estiver falando muito rápido também, por favor, me avisem, porque eu não sei se estou falando muito rápido, são muitas informações aí. Enfim, me digam aí. Beleza. Por que fazer um mestrado no exterior? Então, eu anotei aqui 3 tópicos que eu considero muito interessantes no mestrado no exterior, que é o primeiro deles: o ensino é mais diverso. Enquanto no Brasil nós temos, eu diria, quando você para fazer uma pesquisa em relação às universidades do restante do mundo, no exterior, e em alguns países você tem um leque de universidades enorme. São muitos cursos, são muitos mestrados diversos. Na França mesmo tem muitos mestrados diversos, com linhas diferentes. Na Coreia também tem muitos cursos. Então, muitos cursos e cursos específicos, muitas áreas. Então, é um ensino diverso. Você pode estudar muitas coisas diferentes. Para mim, isso é uma vantagem, porque você consegue estudar uma coisa que é específica, que é interessante e também que pode ser original, pode ser inovadora. Você tem professores que são especialistas naquilo que eles estão ensinando mesmo. Você vai estar em contato com pessoas que sabem do que estão falando. O segundo tópico é porque existe um leque de oportunidades ampliado. Então, no sentido de você consegue criar rede de contatos fora do Brasil. Então, você pode conseguir trabalho lá, como você pode voltar para o Brasil e conseguir trabalho aqui. Se a sua razão para fazer um mestrado é para aumentar a sua probabilidade de encontrar um trabalho, isso é uma possibilidade que vai acontecer. Se você faz um mestrado no exterior, é mais fácil sim você encontrar um trabalho no sentido de você tem mais contatos, você tem uma formação que vai ser uma formação invejada, que vai ser uma formação desejada. Existe essa possibilidade. Então, imaginem, não é... Se nós temos uma pequena parcela da população que faz mestrado, porque é uma pequena parcela, nós temos uma parcela menor ainda que faz um mestrado no exterior, e isso é valorizado sim, porque você de repente se tornou uma pessoa cosmopolita, você é uma pessoa que sabe falar de mais coisas, você tem mais vivências, e por mais que
os mestrados no Brasil, eles são bons também, a vivência é boa também, mas o fato de você ter estado no exterior estudando, isso mostra que você tem mais amplitude em relação às vivências, existem coisas que só se aprende vivenciando, e você pode dizer que tem isso. Uma outra coisa que é interessante para quem faz mestrado no exterior e que a gente não pode omitir, a gente não pode esquecer, é que as viagens aí são uma coisa bem atrativa, são um tópico a se colocar aí uma luzinha e pensar a respeito dele, porque as viagens podem ser uma realidade. Dos amigos que eu tenho que fizeram um intercâmbio, um mestrado no exterior, eu sempre ouço que é possível sim você viajar fazendo um mestrado ou fazendo um intercâmbio. Inclusive está aqui, eu acho que no nosso evento, o Luiz, que participou de um intercâmbio. Luiz, se você estiver aí, dá um alô aí no chat. O Luiz estava aqui mais cedo, não sei se ele ainda está aqui. Ele fez intercâmbio em Portugal. O Murilo, que a Thalita disse, também fez intercâmbio. Eu tenho um amigo, o Denner, que está fazendo intercâmbio na França. Todos eles me disseram a mesma coisa. Fazendo um intercâmbio, é possível você viajar, é possível conciliar a rotina de aulas e viagens, se você tiver um planejamento financeiro, se você não for uma pessoa que vai ficar gastando no seu dia a dia e colocar como um objetivo a viagem. Então, se eu sou uma mestranda ou um mestrando, é possível viajar? Então, você pode viajar, mas é como a Thalita disse, você tem que se lembrar que os valores de euro e real são muito discrepantes, então você precisa ter um planejamento financeiro para você fazer a sua viagem. Alguém fez uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer acho que focando as perguntas, deixando as perguntas mais para o final, mas vocês podem ir enviando, tá, pessoal? Sobre a questão do visto e autorização, no final eu vou falar sobre isso, na hora que eu estiver falando sobre a Erasmus Mundus, eu vou explicar como é que foi em relação ao visto. Eu não cheguei a tirar o visto, por causa da pandemia eu adiei a minha ida ao mestrado, mas eles enviaram algumas informações sobre o visto. Na verdade, eles enviaram vários e-mails, então eu sei algumas informações para passar para vocês sobre a questão do visto. Mas vamos lá. Por onde começar? Beleza. Denise, eu acho que é muito interessante mesmo, eu decidi que eu quero fazer mestrado. Legal. Então, por onde que eu vou começar a pensar? Por onde que eu vou começar a planejar? Primeiro, você vai decidir onde e o que você quer estudar. Então, é o primeiro passo. Você vai decidir, eu quero estudar direito. Eu quero fazer um mestrado de direito. E eu quero fazer um mestrado de direito na Europa, ou então eu quero fazer um mestrado de direito na Coreia, eu quero fazer um mestrado de direito na Índia, nos Estados Unidos. Ok, você pode fazer um mestrado de direito, você tem que decidir, então, onde e o que você quer estudar. Beleza, decidido onde e o que você quer estudar, você pode começar a pesquisar as universidades e as bolsas. Por que que eu digo que é mais interessante você decidir onde e o que você quer estudar primeiro? Porque você vai ter mais possibilidades aí de aplicação. Se você decidir, eu quero estudar em Stanford, só serve se for Stanford, se não for Stanford, eu não quero. Aí você corre o risco de ser uma pessoa que talvez você está se fechando demais para possíveis oportunidades. Como a Thalita disse, ela se aplicou para mais de uma universidade. Ontem o Fernando e a Juliana disseram a mesma coisa, eles também se aplicaram para mais de uma universidade. O Gustavo, que falou sábado passado aqui e que está fazendo mestrado no Brasil, também fez mais de um processo seletivo brasileiro. Então, é importante que você saiba o que e onde você quer estudar primeiro, antes de decidir qual universidade. Porque se você tiver mais opções, por exemplo, eu vou me aplicar para 3 universidades e qualquer uma delas tá tudo bem, vai ser melhor para você. Você pode até ser aprovado nas 3 e, no fim das contas, decidir qual das 3. Mas é importante você ter essa variação de possibilidade, de universidades, até por causa da questão da bolsa. Algumas vezes, algumas bolsas, elas solicitam no processo seletivo que você tenha opções de universidade. Inclusive, tem um processo seletivo brasileiro, eu acho que é o programa Líderes da Fundação Estudar, que tem uma questão de mestrados e bolsas para mestrados, e eles, na solicitação, eles até pedem, você pode até ter só uma universidade, um curso, mas eles têm lá, acho que até 4 opções para mestrados que você pode cadastrar lá, quando você vai participar do processo seletivo de bolsas deles. Então, vocês têm possibilidades. Então,
e essa dica não sou só eu que dou, eu estava assistindo uma palestra de uma moça que é russa e que fez aí intercâmbio, depois fez mestrados, e ela dá essa mesma dica: decida primeiro onde. Pode que parece, mãe. Tem alguém com o microfone aberto, gente, fecha o microfone aí. Então, ela disse a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês, decidam primeiro onde, o que vocês querem estudar, e aí depois você começa a pesquisar por universidades e bolsas. Beleza. Decidiu onde, o que você quer estudar e as universidades que você vai se aplicar, além das bolsas. Aí você vai avaliar os custos e as possibilidades. Ou seja, essas aplicações, elas podem ter custos, como existem aplicações também que não têm custos. Então, é importante deixar isso claro. Tem aplicações que têm custos e tem aplicações também que não têm custos. Tem aplicações que têm custos muito bem definidos e algumas que não têm custos tão bem definidos. Como a Thalita disse, algumas vezes você vai ter um gasto maior, algumas vezes você vai ter um gasto certo e definido. Então, é importante você avaliar aí, entre mínimo e máximo, o que vai ser gasto. E se você quer fazer um mestrado, o meu conselho em relação aos custos é: comece a juntar valores, dinheiro, até porque se você quer fazer um mestrado no exterior, as taxas vão ser pagas em euro ou em dólares. Essa é uma coisa assim muito, muito certa. Se você vai pagar taxas em euros ou em dólares, existe a questão da diferença da moeda. Então, hoje a gente está com... É terrível pensar nisso, porque o euro e o dólar estão a valores aí muito altos hoje. Eu espero que até o fim do ano e até o ano que vem, quando começarem aí as outras aplicações, a gente já tenha tido uma baixa, né? E que o real tenha sido um pouco mais valorizado ou um pouco menos desvalorizado. Porque a gente está com... Enfim... Mas avalie, então, os custos e as possibilidades. Reserve uma quantidade de dinheiro, porque o que você vai ter de custos? Você vai ter, por exemplo, se você não tem um passaporte, a primeira dica, então, que eu dou em relação aos custos é: já tire seu passaporte, já faça sua solicitação. Ter passaporte em mãos, gente, é uma coisa que é útil, é um documento. Se você pensa em viajar em algum momento da sua vida, é uma coisa que você vai precisar. Então, você não pode olhar para o passaporte e pensar assim: eu vou muito caro tirar passaporte, não vou fazer processo seletivo por causa do passaporte. Não, o passaporte é um documento que você vai ficar para o resto da sua vida e que você vai ter o resto da sua vida. Então, o passaporte é um gasto que é um investimento de algo que você vai ter para sempre. Então, dentro dos cursos, o que eu acho que você tem que avaliar mais e pesar mais é taxas do processo seletivo, a questão da documentação que você vai ter aí que traduzir, porque tem os tradutores juramentados e que cobram aí um custo, ou os tradutores certificados. Tem esses dois tipos de tradução, os certificados e os juramentados. A maior parte dos processos seletivos prefere os juramentados, mas aceita também os certificados. Então, existe também a possibilidade dos tradutores certificados. Pela minha experiência com a língua inglesa, os tradutores juramentados são mais baratos do que os certificados, porque os tradutores juramentados, eles cobram um preço pelo documento. Pelo menos no inglês, a tradutora com quem eu fiz, que foi muito boa, muito tranquila e muito rápida. Ela cobrou pelo documento, e o tradutor certificado com quem eu havia entrado em contato, o tradutor certificado cobra por palavras, então por quantidade de palavras. Daí fica mais caro. Mas enfim, continuamos. Os cursos, então, que eu acho que vocês devem focar mais dentro do processo seletivo, dentro dessa parte de aplicação, vocês têm que focar, então, na questão das taxas que vocês vão ter que pagar para as universidades e os documentos para serem traduzidos. Até porque esses são os custos mais imediatos, é o que você vai gastar imediatamente. Outros custos que vão vir quando você for aprovado, imagine só, você foi aprovada com bolsa. Então, se a gente ignora os custos da universidade, do curso em si, você vai ter, então, custos aí de passagem, por exemplo. Você pode ter custos de moradia, porque tem bolsas que elas dão também a moradia, e alguns outros custos aí de alimentação e afins. Você pode fazer um planejamento financeiro considerando que você vai ganhar a bolsa. Se você não tem condições para pagar o curso, para pagar todas as despesas, você pode considerar a bolsa, se a bolsa for muito importante. Agora, se você tem condições para estudar fora, mesmo sem a bolsa, daí você coloca então na sua conta, você também pode considerar que você vai ganhar a bolsa. Mas enfim,
hipoteticamente falando para vocês aí sobre os custos. Aí vocês vão perguntar assim, Denise, quem ganha as bolsas de universidades no exterior? Diferente do Brasil, onde a gente tem aí bolsas que são concedidas para pessoas por questões de necessidade, a gente tem no exterior muitos programas que concedem bolsas por causa das etapas do processo seletivo. Então, existem as bolsas para pessoas em situação de vulnerabilidade, de necessidade, mas existem bolsas que são para todos, independente se você ganha um salário, se você ganha 2, ou se você ganha 5, ou seja lá quanto de dinheiro você tem. Nós temos bolsas que elas vão ser concedidas por causa do processo seletivo. Então, você cumpriu as etapas do processo seletivo, mandou bem, você faz parte do 1% da população jovem ou da população do mundo, que é o top. Então, você ganhou a bolsa, beleza. Isso independe da sua situação financeira. Não importa se você tem bens ou se você tem dívidas no seu nome. Isso eu estou falando das bolsas. Mas, vamos lá, eu estou falando muito rápido, tá dando para entender, gente? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aí no chat. Vocês estão reclamando, então acho que talvez esteja dando para entender. Vamos lá. Então, sobre as questões, agora vamos sobre onde, então, encontrar as informações. Eu falei para vocês aí sobre por onde começar. Para mim, o que vocês têm que avaliar, os 3 tópicos principais que vocês têm que avaliar antes de escolher um mestrado no exterior, vocês têm que, são esses 3 tópicos que vocês têm antes então, de aplicar o processo seletivo, decidir o que e onde você quer estudar, pesquisar pelas universidades e bolsas e avaliar os custos e possibilidades. Beleza, e agora a gente vai para onde pesquisar e buscar por boas informações. Então, quais são as plataformas interessantes? Essa era uma proposta, né, desse painel, do painel 4, era falar sobre essas plataformas interessantes. Então, separei aqui também 3 tópicos para vocês. Nós temos aí plataformas específicas e sites de universidades. Então, plataformas específicas. O que é que são as plataformas específicas? Como a Campus France, plataformas que falam só sobre mestrados em um país ou em um grupo de países específico. Então, a gente não tem só a Campus France. Por que a Campus France é interessante? E aí, prestem atenção nesse tópico. Plataformas específicas, elas reúnem muitas informações úteis em um único lugar. É fácil para você pesquisar. Então, quando você entra na Campus France, você consegue acessar quase todas as informações de muitas ou se não quase todas as universidades da França. Então, a Campus France é ótima. É uma plataforma, você digita Campus France Brasil no Google e aí você entra lá na parte de mestrados, você vai acessar muitos mestrados. Você vai conseguir ler informações e rápido, fácil. Uma plataforma boa, legal, fácil de manusear, então ela é interessante. Plataformas específicas é uma coisa boa para você pesquisar. Não entrem só em Gente, se vocês querem fazer mestrado no exterior, a parte das línguas é importante. Aprender aí inglês, ou francês, ou outra língua. É interessante você aprender, então. Quando você sabe inglês, a sua vida ela facilita muito nas plataformas específicas, porque existem muitas plataformas específicas só em inglês. Dica minha, quando vocês forem fazer uma pesquisa, façam uma pesquisa em inglês na plataforma específica. Se você não sabe inglês, traduza. Depois clica no cantinho da tela, no cantinho direito da tela, geralmente tem uma opção para você traduzir a página, que é a opção que o Google te dá. Você pode traduzir e fazer a pesquisa lá, a plataforma está em inglês e você consegue visualizar ela em português, apesar de ela estar em inglês. Não descartem a possibilidade de fazer uma pesquisa numa plataforma, numa página em inglês, mesmo que você não saiba muito bem inglês. Faça a pesquisa na página e vá usando aí o Google traduzindo automaticamente no cantinho da tela. Beleza, plataformas específicas são boas, existem muitas, não existe só a Campus France da França. Por exemplo, tem a da Alemanha, que é da AD, é uma plataforma sobre as bolsas e os cursos da França, é uma plataforma boa também, é um pouquinho mais complicada do que a Campus France é mais organizada. Nós temos aí várias que são a Study-in, então tem, por exemplo, Study-in Noruega, Study-in, não sei, várias, e que são do governo, são plataformas aí organizadas, aliás, não só pelo governo, mas algumas vezes por iniciativas privadas também, mas são plataformas específicas que trazem os cursos aí de países específicos. Então, eu já vou falar mais e tem alguém pedindo para digitar, eu vou passar aqui para vocês verem, eu anotei. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês.
Até então, eu já vou mostrar para vocês quais são essas plataformas específicas. Não se preocupem em anotar, vocês podem tirar um print da tela e eu também posso disponibilizar esses slides se vocês quiserem. Eu posso até colocar mais informações antes de disponibilizar no site, se for da vontade de vocês. Mas vamos lá. Sites da universidade também são bem interessantes. Então, algumas vezes nós temos sites de universidades que têm informações demais, em excesso, pecam por ter informações demais. Então, às vezes a gente não sabe como encontrar. Qual a minha sugestão quando vocês forem procurar pelo site da universidade? Se você quer estudar em Stanford, vamos pegar o exemplo de Stanford, você digita no Google, mestrado, direito, Stanford, desse jeito. E aí vai aparecer lá o site onde você tem que acessar. Acesse o site da universidade. Você pode acessar outros sites, mas você pode acessar o site da universidade. Por que que o site da universidade é importante, é interessante? Até estou vendo que o Gustavo está aqui, e ele falou no painel 1 sobre a questão dos sites da universidade. Você tem os editais nos sites da universidade, as publicações antigas, você tem aí os alunos que já foram alunos de mestrado, as teses antigas. Então, quando você entra no site da universidade, é muito bom, porque você consegue ter as informações da universidade propriamente. Então, o edital, como a universidade funciona. Uma dica muito importante que, assim, eu recebi e que eu repasso para vocês entendam quais são os objetivos, os princípios daquela universidade. Por que que aquele mestrado existe? Qual é a linha daquele mestrado? Porque, geralmente, a universidade, as universidades do exterior, elas tentam identificar nas cartas de apresentação, nos documentos que você envia, nas redações que você envia, por que que você está interessado em estudar ali? Você só quer estudar ali por estudar ou você realmente quer estudar ali? Então, quando você compreende como é que funciona aquela universidade, quando você lê mais sobre ela, é positivo porque você sabe como se comunicar com ela. Então, quando você vai escrever sua carta, você já sabe, olha, essa universidade... É claro que você não vai fazer tudo diretamente, escrever aí coisas para ficar transparente, que você, eu estou escrevendo isso só para parecer que eu gosto dessa universidade. Não. Saiba como se comunicar, mostrar que você está interessado, mas sem também ser muito inconveniente. A gente não pode ser... A gente tem que encontrar aí a temperança entre mostrar para a universidade que você está interessado nela e ser inconveniente. Então, existe aí um limite do que você vai falar, é claro. Eu não sei se está dando bem para vocês entenderem, mas é isso, vocês têm que encontrar a temperança no momento de dizer para a universidade que você quer a universidade. Não é só... Olha, uma dica que eu recebi. E, inclusive, eu recebi essa dica do responsável pelo setor de relações internacionais da PUC. Ele me disse assim, Denise, eu falei para ele, olha, eu tenho muita dificuldade em falar para a universidade na minha carta de admissão, na minha carta de intenções, que eu quero estudar nela, o porquê eu quero estudar nela. Sério, Denise, tenho dificuldade. Porque eu sou muito sentimental, e eu sou muito, eu quero estudar na universidade, porque eu acho que vai ser incrível, porque eu vou me divertir muito, porque eu vou aprender várias coisas legais, e você não... Tá, como que você vai falar isso? A universidade vai olhar pra você e vai falar, tá, muito bem, parabéns. Próximo. Porque não adianta você só falar que quer estudar lá porque é muito bom. Todo mundo quer estudar lá porque é muito bom. Eu quero estudar aí e eu sou incrível. Olha, muito clichê falar isso. Eu tenho habilidade de liderança, meu defeito é ser perfeccionista e, sabe, coisas clichês, coisas que parecem mais sentimentais e que não demonstram quem você realmente é e por que você realmente quer fazer aquilo. Ontem o Fernando e a Juliana falaram uma coisa que eu também considero muito importante. Quando forem fazer a carta de intenções, se comunicar com a universidade... Quando você for falar, por exemplo, eu acho a universidade boa, eu acho a universidade legal, tá, mas por que você acha? Você acha a universidade boa porque ela pesquisa sobre sustentabilidade? Então diga isso, ao invés de falar, eu acho a universidade... Muita gente, eu já fui avaliadora de processo seletivo de admissão aí, de liga, de eventos, de congressos, e a galera faz essas coisas, fala, eu quero participar porque eu acho isso interessante. Tá bom, mas acho interessante por quê? É mais interessante você escrever o porquê. Então, tem carta de intenções? Tem. O que você vai fazer na carta de intenções? Dizer o porquê. Você não vai só falar que é interessante ou que você tem habilidade de liderança. Demonstre. Diga o porquê. Mas beleza, né? Tudo isso falando aí dentro do site da universidade, as informações vão aparecendo. Vamos continuar. Onde pesquisar e buscar por boas informações? Depois das plataformas específicas e os sites das universidades, vocês têm os blogs de estudantes. E esses também são muito bons. Nós temos aqui no Brasil o Partiu Intercâmbio,
que hoje é um site, uma plataforma muito grande, e que era antes aí um blog, né, eu não sei falar para vocês o nome da pessoa que criou, mas você tem esses blogs de estudantes, que são blogs criados aí por estudantes, podem ser brasileiros, podem ser estudantes internacionais, pessoas que já viveram essa fase, né, do processo seletivo e do mestrado, e que agora querem compartilhar essas informações. Nós temos blogs e sites que são gratuitos, e nós temos blogs e sites que são pagos. Então, vocês podem aí se atentar e perceber qual é a conveniência de vocês. Eu, Denise, geralmente uso as gratuitas. Acho que se a gente for ficar pagando tantas plataformas assim, né, haja dinheiro. Mas tem muitas páginas gratuitas. Essa do Partiu Intercâmbio é uma página brasileira e é muito boa. Então, eu recomendo muito que vocês acessem essa página Partiu Intercâmbio. Tem muitas informações úteis, eles são muito bons. Assim, eu acho que o conteúdo que eles produzem é de qualidade. Então, acompanhem o site, mais especificamente. Instagram é legal, mas vocês vão encontrar muitas informações em sites, em páginas da internet mesmo, não só no Instagram. Tem gente que acha que só ficar no Instagram vai resolver. Não. Visitem o site, a página mesmo tanto seja blog de estudante ou universidade, enfim. E tem os sites esse terceiro tópico que vocês estão vendo aí, são os sites daqueles que já foram estudantes. Então, são sites específicos, é a comunidade dos egressos. Então, são sites para os egressos. Então, tem sites onde só os egressos publicam, se comunicam. E, geralmente, nem todos os sites eles são abertos, mas você consegue acessar algumas informações. Então, quando você consegue conversar com alguém que já estudou numa universidade, já passou por um processo seletivo, é bom, porque aquela pessoa ela vai saber te falar de dentro como é que foi a experiência, como é que ela viveu. Inclusive, essa era a proposta do minicurso de hoje, de ontem, todos dos 3 dias aí de minicurso. Nós já passamos pela experiência do processo seletivo, então o que nós estamos dizendo para vocês são dicas específicas que nós vivemos e que nós sabemos que são realidade. Mas beleza, vamos lá para o próximo tópico. Plataformas interessantes. Para a pessoa que pediu aí, para digitar o nome das plataformas, são essas aí as plataformas que eu considero como plataformas interessantes. A Studying é vários países, então você pode digitar Studying Áustria. A da Áustria eu tenho certeza, essa eu já abri. Você digita Studying Áustria, vai aparecer lá. É uma plataforma com mestrados da Áustria, uma plataforma específica com mestrados da Áustria. A Holanda também tem, só que a Holanda ela fala mais das bolsas do que os mestrados propriamente. Essa aqui da Alemanha, da AD, ela é uma plataforma boa também, traz muitas informações sobre bolsas, sobre mestrados, só que eu acho que eu não me lembro se eu acessei ela em português, eu acho que essa plataforma ela é em inglês. Tem a Campus France, a Partiu Intercâmbio, tem a das bolsas Chevening e tem a Erasmus Mundus. Também tem várias outras, gente, não tem todas aqui, mas nós temos outras. Aqui nós temos apenas alguns exemplos de plataformas de informações interessantes que vocês podem pesquisar. Lembrando que existe uma segunda possibilidade além dessas plataformas. Nós temos, por exemplo, tem um intercâmbio, um de políticas públicas e liderança, até o Fernando e a Juliana falaram sobre ele ontem, que ele tem aí o intercâmbio, a página do intercâmbio no lugar do país específico. E no Brasil, eles têm um distribuidor, uma espécie de distribuidor. Então, que é o Instagram, que é aí a página, é um grupo específico que vai distribuir as informações. Eu acho que esse nem é um nome adequado, deve ter um nome específico, mas o que eu estou tentando dizer para vocês nós temos também as páginas específicas na língua específica de origem do país e também tem páginas que são contratadas ou que têm parcerias para fazer a distribuição do conteúdo. Então, vocês também podem seguir essas páginas da distribuição do conteúdo. Eu vou falar mais da Erasmus Mundus, mais para o final. A Erasmus Mundus é o programa, assim, dos meus olhos. Eu gosto muito da proposta da Erasmus Mundus e eu vou falar mais para vocês já já. Inclusive, assim como a Thalita, como o Gustavo, como o Fernando e a Juliana, eu também fiz inscrições para outros mestrados, mas o que eu mais desejava era o da Erasmus Mundus por causa da proposta. E eu já vou explicar para vocês aí como é que foi a minha experiência. Enquanto isso, eu vou dando aí mais algumas informações para vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos de informações e plataformas para vocês observarem. Então, por exemplo, aqui a gente tem
da Universidade de Toronto, essa Universidade de Colômbia, e aí aqui está escrito, eu recebi essas informações por e-mail, pessoal. Isso daqui é mais ou menos informações, eu sou inscrita em alguns sites para receber as informações por e-mail. Então, por exemplo, quando você se inscreve em algumas dessas plataformas aqui, você recebe esse tipo de informações no seu e-mail. Então, falando aí, avisando que a universidade está aberta para receber inscrições, até quando vão as inscrições, e, enfim, outras informações úteis que você possa querer. Então, essa página em específica, eu queria falar com vocês um pouquinho, que são, assim, tops, né? A gente olha para essas universidades aí com muito apreço, muito carinho, essas universidades estrangeiras. Então, eu queria falar com vocês. Em relação a Harvard e Oxford, elas têm algumas bolsas que são bolsas de iniciativa privada, então vocês vão encontrar aí a iniciativa privada investindo, ou seja, organizações, até talvez empresas investindo. Então, uma dica minha é, vocês podem procurar iniciativas privadas de investimento de bolsas, e o que essas iniciativas pedem? Elas dizem, você tem que estar inscrito na universidade, ou seja, você tem que ter sido aprovado no processo seletivo para você conseguir a bolsa. Então, porque são 2 processos seletivos diferentes, o da universidade e o da bolsa. E Stanford é um caso bem interessante, porque tem, salvo engano, segundo as informações que eu li, Stanford tem a maior bolsa do mundo. Então, é o maior investimento em dinheiro do mundo, em bolsas de universidade. Então, é um valor assim muito alto. Só para vocês terem uma noção, se você consegue... A Stanford tem uma das menores taxas de aprovação que eu já vi, é 5%. É muito pouco, é 5% de todos os inscritos que são aprovados em Stanford. Se eu não estiver enganada, né? Eu li isso, se a pessoa que deu a informação não estiver dando uma informação errada. Mas, por outro lado, Stanford vale assim, muito a pena, porque o valor da bolsa pode chegar a $120 mil. Uma bolsa. Então, um aluno pode receber $120 mil. E aí, uma parte dessa taxa, desse dinheiro, é para pagar o custo do curso. Então, uma parte desse dinheiro vai pagar, né? O valor volta para Stanford, então é para pagar o valor do mestrado. E o restante vai ser aí, o restante da bolsa, nesse caso é muito interessante, é para pagar aí o seu dormitório, a sua alimentação, as questões médicas, até os livros eles pagam. Essa bolsa de Stanford, ela cobre até o seu custo com livros, com impressão. Então, é uma bolsa bem completa. Então, o que é uma coisa que você pode fazer? Stanford está aí com as inscrições abertas, como vocês podem ver. Aqui, ó. A aplicação, ela fecha para mestrados. Então, vejam só, tem essa diferença, né? Undergraduate e Graduate Programs. Undergraduate é para cursos de graduação. Então, quando vocês verem, vocês sabem que Under é para cursos de graduação. Então, fecha em novembro para cursos de graduação e para mestrados fecha em setembro, no final de setembro. Então, qual a minha sugestão? Se vocês quiserem estudar, se vocês acharem que é uma bolsa muito atrativa e que tem possibilidade para vocês, pensem, façam um planejamento, estudem mais sobre a universidade. Vocês não têm que pensar, por exemplo, eu acho que eu sou muito pequeno, que é impossível para mim. Não, olha para aquela universidade, para o tipo de alunos que ela seleciona. Você pode, primeiro, tentar enquadrar as suas experiências dentro daqueles pedidos, daquelas necessidades que a universidade apresenta, ou você pode tentar viver novas experiências para tentar se encaixar naquele perfil. E aí, é claro, pode ser que você seja aprovado, como pode ser que não. Mas você também pode ser aprovado em outra universidade que vai ter um perfil mais parecido com quem você realmente é. O que eu vejo das universidades do exterior é que eles buscam entender quem é esse candidato, se ele vai conseguir aí, trazer uma perspectiva tanto para a universidade, como a universidade vai realmente trazer uma perspectiva para a vida dele. As universidades do exterior, elas tentam muito identificar o perfil do candidato. Quem é esse candidato? Esse candidato ele tem uma proposta parecida com a nossa proposta? No caso do Erasmus, por exemplo, eu conversei com os aprovados, nós tínhamos um grupo, né, de aprovados e que iniciariam o mestrado esse ano,
E existiam pessoas ali com perfis muito diferentes, inclusive de formação de cursos. Então, tinha pessoas que eram da área da comunicação, da área de economia, da área de relações internacionais, da área de direito, e era um mestrado de direito e economia. E tinham ali várias pessoas de áreas diferentes. É claro que são áreas parecidas, né? Áreas aí talvez até afins, mas muito provavelmente nós éramos aí candidatos com perfis e objetivos de vida parecidos. As universidades estrangeiras, elas tendem a observar isso. Quais são os seus perfis e objetivos? Beleza, vamos para o próximo slide. Eu trouxe aqui outras 3, esses são os últimos 3 exemplos de recebidos no e-mail, né, de informações. Essa da Coreia, eu deixei aqui porque eu queria falar especificamente. A Coreia, ela tem alguns processos seletivos de mestrados que são gratuitos. Então, nós temos processos seletivos coreanos, da Coreia do Sul, para mestrados e que não tem custos. Então, você não paga para fazer o processo seletivo. Inclusive, eu iniciei um processo seletivo da Coreia, e eles são muito atenciosos. E lá eles têm, inclusive na universidade que eu comecei o processo seletivo, eu não cheguei a concluir por causa da pandemia. Eu pensei, eu não vou fazer o mestrado mesmo esse ano, porque eu não quero viajar, eu acho que é perigoso, então eu não vou concluir esse processo seletivo. E aí eu deixei aberto e eles me ligaram. E aí foi muito engraçado, eu estava em casa, são 12 horas de diferença, essa questão das horas é muito interessante. Então, eu iniciei um curso de coreano, mas eu não sou fluente em coreano. As aulas são em inglês. Então, muitas dessas universidades, mundo afora, universidades que têm a proposta de ser universidades internacionais, os cursos são em inglês. E eu acho que esse é um diferencial assim enorme em relação às universidades do Brasil, é que muitas universidades, elas têm grande parte das aulas ministradas em inglês. Então, quando eu recebi ligação, eu perguntei isso, essa questão do coreano. A pessoa me ligou e era, acho que 8 horas, 8h30 da noite, e aí eu recebi uma ligação, um número estranho, eu pensei, estranho, vou atender, né? Pra saber, né? A gente sempre acha que é de São Paulo, mas dava para perceber que o número não era do Brasil. E aí eu atendi a pessoa, eu sou aqui da Coreia, não sei o que, falando de tal, eu achei que era trote, mas aí a pessoa começou, eu sou da universidade. E aí eu fui entendendo, aí que eu fui entender por que ele estava me ligando. Eu achei que eles foram muito atenciosos, assim. Então, o pessoal da Coreia do Sul, na experiência que eu tive, eles são atenciosos com o processo seletivo. Não estou dizendo que é a regra, não estou dizendo que é todos, mas essa universidade em específico, eles me ligaram, e aí o rapaz era brasileiro, me deu informações sobre o curso, falou que o curso era ministrado em inglês, que muitos cursos lá são ministrados em inglês, tem muitas universidades da Coreia que os cursos são ministrados em inglês, inclusive processos seletivos gratuitos. Eu queria deixar aqui esse adendo, porque eu acho que nós estamos vivendo aí uma onda coreana, com a cultura coreana sendo espalhada, disseminada, então talvez interesse algumas pessoas saberem como funciona esse processo seletivo. Eu não conheço muito o processo seletivo de Yale e nem de Melbourne, mas eu posso falar que, ainda falando aqui de universidades, nós temos muitas universidades australianas com bolsas também muito boas. Então, deixa eu voltar. Nós temos aí muitas universidades australianas com bolsas muito boas, então vale a pena você dar uma olhadinha na Austrália. Deixa eu pensar aqui em qual país mais. Acho que o que eu me lembro a Austrália é um país que tem bolsas muito boas, vocês podem dar uma olhadinha, bolsas específicas, assim, que são da Austrália. E aí, outra coisa que é importante falar é que existem muitas universidades que têm bolsas específicas para brasileiros ou para latino-americanos. E nós temos também bolsas específicas para N tipo de situações, né? Nós temos bolsas específicas para pessoas negras, pessoas pretas, ou para mulheres latino-americanas, mulheres que já tenham tido filhos, mulheres na tecnologia, ou, enfim, muitos tipos de bolsas específicas. Então, vale a pena você pesquisar na internet, se você tem alguma característica específica, vale a pena você pesquisar bolsas específicas para pessoas assim, 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 para mestrado, porque pode ser que exista uma bolsa específica para o seu caso. Então, não dá para saber se existe, mas pode ser que exista. Então, é uma coisa que é uma sugestão vocês fazerem. E agora, falando especificamente sobre a aplicação da Erasmus Mundus. Como é que é a Erasmus Mundus, né? Eu falei que a Erasmus Mundus é a menina dos meus olhos. Então, Erasmus Mundus é um programa de mestrados, e aí existe, aliás, não só de mestrados, né? Mas
existe aí um convênio para os mestrados, uma espécie de convênio entre países europeus. E não só europeus, mas a ideia é que sejam, em maior parte, países europeus. Então, os programas, eles acontecem em mais de um país. Por exemplo, esse mestrado, isso aí que vocês estão vendo é o do mestrado em Direito e Economia, é o que eu fiz, é o processo seletivo que eu fiz. Esse mestrado, a minha trajetória, a minha linha de estudos, ela teria que ser aí, no mínimo, em 2 países europeus. Mas eu podia estudar em até 3 países no mestrado, sendo que 2 tinham que ser obrigatoriamente europeus. Então, na minha linha inicial, eu ia estudar em 3 países, e 2 eram europeus e um não era europeu. O outro que não era europeu era Israel. Eu também tinha a opção, a oportunidade de estudar na Índia. Lembrando que na Erasmus Mundus, você seleciona aí os países de sua preferência, mas não significa que necessariamente você vai estudar em todos os países de sua preferência. Eu não tinha escolhido fazer a linha específica que eles me colocaram de estudos, a trajetória de estudos, era a minha segunda opção, mas eles escolheram, eles me colocaram para aquela linha de estudos, aquela linha de pesquisa, e mesmo assim eu achei muito boa a maneira como eles me orientaram e tal. E eu acho que você tem que estar aberto, né, a essas mudanças, a essas oportunidades, podem ser melhores, inclusive, do que o que você havia planejado. Como a Thalita falou, algumas vezes a gente pensa de uma forma, mas na verdade não é exatamente como a gente pensou. Então, a universidade, inclusive, o pessoal da Erasmus Mundus foi muito atencioso também, é algo que eu posso, assim, falar com toda certeza. Responderam todos os meus e-mails, sempre, mesmo quando a pandemia começou, que eles demoraram um pouquinho mais a responder, eles responderam os e-mails, foram muito atenciosos, tiraram as minhas dúvidas. E uma dica que eu dou, algo muito importante é, vocês têm uma dúvida, querem saber alguma coisa? Falem com a universidade. Enviem mensagem, enviem um e-mail para a universidade, perguntem. Não tenham receio. Tem universidades que vão responder, tem universidades que não vão. Eu me lembro que quando eu comecei a pensar em mestrado, eu enviei e-mail para vários coordenadores de mestrados na França e eu obtive resposta de vários deles. Eles me responderam, falando como que funcionava, quais sites eu tinha que entrar para ter mais informações, ou me falavam com quem eu devia falar para ter mais informações. Então, façam isso. Mandem e-mail. Não tenham vergonha de mandar. É claro, sejam educados, por favor, sejam educados. Entendam que aquela pessoa tem mais coisa para fazer. Não fiquem enviando spam, um e-mail atrás do outro, mas enviem e-mails e perguntem, olha, se identifiquem, digam quem vocês são, eu sou fulano de tal, eu sou brasileiro, eu quero fazer mestrado, e eu tô pensando em fazer mestrado aí, será que você poderia me dar mais informações? E aí, uma outra coisa, peçam informações que não estejam tão claras no site, não fiquem pedindo informações que são de fácil acesso. É claro, se fosse eu também me irritaria, a pessoa tá lá escrito no site uma coisa específica. Leiam antes, então. Leiam e depois mandem aí a pergunta para vocês. Eu tenho certeza, muitos desses coordenadores, esses professores vão responder e vão ficar muito lisonjeados, felizes de ler o seu e-mail aí educado e atencioso. Então, é isso. Essas são as coisas que o processo seletivo pede. Falando aí, deixa eu ver se tem caneta, alguma coisa assim. Até tem aqui no Zoom, mas eu não estou conseguindo encontrar, porque aí enfim, vocês estão vendo aí esses tópicos? Esses são os tópicos, o que eles me pediram para quando eu fui fazer a minha aplicação. Gente, eu só vou beber água. Eu tô falando aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, pessoal, isso aí que vocês estão vendo, atrás do mais, essas palavras aí são as coisas que eles me pediram na minha aplicação. Todas essas coisas. Quando eu fui aplicar para o mestrado da Erasmus Mundus, isso aí foi o que eles me pediram. Então, vamos lá. O primeiro tópico aí são certificados. Então, como a Thalita, eu ainda não era graduada, eu ainda não era formada. O que eu enviei não sendo formada? Se você ainda não é formado, por exemplo, você forma em julho. Eu formava em julho. Eu formava em julho e as aulas elas começavam em setembro. O que eles me pediram para enviar para eles?
um documento que comprovava que eu ia formar em setembro. Que documento é esse? É um documento que a universidade vai te dar. Então, você vai lá na universidade e pede a declaração de graduação, declaração de possível graduação na data tal. E aí eles me deram a declaração de que possivelmente, se eu cumprisse todos os requisitos, se eu passasse em todas as matérias, eu ia formar até setembro. E aí eu enviei esse documento para a universidade. É claro, ele teve que ser enviado traduzido. Então, o CV é o seu currículo. E aí, uma coisa importante, o seu currículo, ele pode ter experiências profissionais e é importante que as experiências acadêmicas também estejam nele e é muito importante também as suas experiências de voluntariado. Como o Fernando e a Juliana disseram ontem, e eu vou repetir, as experiências de voluntariado, elas também podem contar como experiências profissionais. A maior parte das universidades do exterior, a maior parte aí, enfim, dos grupos e até pessoas em emprego, quando você vai pedir empregos em empresas, em locais, em escritórios, eles entendem que o trabalho voluntário, ele também é trabalho profissional, ele também é considerado como experiência profissional. Então, inclusive, uma coisa, a gente precisa valorizar mais o voluntariado aqui no Brasil. Na verdade, o trabalho voluntário, ele é visto com muita seriedade no exterior. Então, a gente precisa... Aqui no Brasil, a gente ainda não entende isso. Nós estamos caminhando para entender isso, mas no exterior é visto com seriedade. Então, trabalho voluntário também deve ir para o seu currículo. Essa é uma dica aí. Não esqueçam de colocar. Então, qual foi o currículo que eles me pediram? Foi um currículo específico da Europress, alguma coisa assim. É um currículo específico europeu. E é uma plataforma bem boa, é online, esse currículo você preenche ele online, e aí você coloca sua foto, suas informações, é um ótimo currículo. Inclusive, se vocês entrarem no site, vocês conseguem achar as informações do currículo. Eles pediram uma carta de motivação, né? Então, eu tinha que escrever, é uma carta de intenções, por que eu quero estudar lá, e mais algumas informações e as cartas de recomendação. E aí, muita gente acha que as cartas de recomendação são aqui, você vai abrir o Word, o professor vai abrir o Word e vai digitar. Eu recomendo fulana de tal, porque é muito boa, porque eu conheço ela há muito tempo, blá, blá, blá. Não, não é assim. Pode até ser que tenha universidades que ainda sejam assim. Mas muitas universidades, elas estão fazendo diferente. E aí eu olhei outras plataformas de aplicação, de processo seletivo, e como é que elas fazem? Elas vão te pedir para você, aluno, aplicante, colocar o e-mail e o nome do professor. Colocou o nome e e-mail do professor, a universidade vai encaminhar diretamente um link para o professor, e o professor vai preencher lá. Tem perguntas e tem um espaço para ele escrever a carta de recomendação. Então, o professor vai responder quais são as perguntas, geralmente. Geralmente as perguntas... E não precisa... Outra coisa é que... E aí a Erasmus Mundus deixa bem claro isso, não precisa ser só professor. Pode ser o seu chefe do emprego, pode ser o seu líder religioso, o que você achar que é interessante. Então, e aí é importante vocês construírem uma trajetória linear. Se você fala de um projeto de pesquisa, convide, então, o seu professor do seu projeto de pesquisa. Se isso é algo que se destaca dentro da sua trajetória, então, essa pessoa que você vai convidar para escrever sua carta de recomendação tem que ser uma pessoa que faz sentido. Não adianta você trazer uma pessoa para falar na sua carta de recomendação que não faz sentido. Tipo, você traz seu pai para falar sobre você. Geralmente vai ficar meio estranho, não vai fazer sentido, não vai dar muita credibilidade, mas até pode até ser que faça sentido. Mas a minha recomendação é traga alguém que dê credibilidade no sentido de fazer sentido nessa sua trajetória. Então, se você fala muito durante a sua trajetória, por exemplo, eu da Liga, eu falei muito da Liga Acadêmica na minha trajetória aí, falando da minha carta de motivação, no meu currículo tem muitas coisas da Liga. Então, para mim, faz sentido trazer um professor que é vinculado à Liga para falar sobre mim, sobre a experiência que nós tivemos. E aí, uma coisa que eles perguntam nessa carta é se o aluno faz parte daqueles 10% da turma, se o aluno é um aluno que tem aí capacidade de liderança, eles valorizam muito liderança no exterior, capacidade de liderança. Eles pedem a prova de residência. No caso do Erasmus Mundus, a prova de residência é onde você mora. Então, eu, brasileira, que moro em Goiás,
e aí eles pedem a prova de residência. Então, o que serve? E aí eles têm explicando o que serve como prova de residência. No meu caso, eu enviei a matrícula da universidade, porque a matrícula da universidade servia como prova de residência. Agora que eu estou formada, eu não posso mais enviar a matrícula da universidade porque eu não sou matriculada. Mas para quem ainda é matriculado, pode enviar a matrícula da universidade porque ela serve como prova de residência. E aí você tem que pagar, né? A taxa de aplicação e acabar de enviar as documentações, outras documentações que eles pedirem. Mas o mais importa para vocês saberem é esses 5 primeiros tópicos aí, ó. A questão do pagamento da taxa. Vocês têm que fazer o pagamento da taxa quando vocês vão se aplicar. Ele é uma condição, né, para vocês participarem do processo seletivo, mas algumas universidades, elas trazem a possibilidade, se você tem situação de vulnerabilidade, de não pagamento da taxa. Então, vocês também podem olhar e para descobrir se essa universidade, se esse é o caso. Eu não me lembro se Erasmus Mundus tinha essa possibilidade de não pagamento da taxa, mas algumas universidades trazem essa possibilidade. A Brenda, você fez uma pergunta, já eu respondo. Você está perguntando sobre inglês. Eu vou responder mais especificamente no final, sobre essa questão das línguas. Olha só, aqui é a caracterização da nacionalidade. Por que a Erasmus Mundus ela pede a sua comprovação de residência? Porque eles querem saber... Primeiro, eles vão te perguntar, né? Nos seus documentos, eles vão olhar de qual nacionalidade você é, e eles pedem sua comprovação de residência, porque a depender de onde você mora, de onde você está morando, isso pode interferir no seu processo seletivo, porque eles têm vagas específicas para pessoas da Europa, para europeus, vagas específicas e vagas específicas para não europeus. Inclusive, a quantidade de bolsas na Erasmus Mundus para não europeus, no caso desse processo seletivo, era maior. Então, tinha uma quantidade maior de bolsas para pessoas que eram consideradas como não europeus. Aí, vejam que nesse segundo tópico aqui, ó, outra nacionalidade qualificada. Nesse segundo tópico, o que ele está falando de pessoas que não são da Europa, que não são europeus, europeias, e que moraram durante 12 meses na Europa, nos últimos 12 meses. Se você morou nos últimos 12 meses na Europa, mesmo que você não seja europeu, você vai ser considerado como o cidadão europeu na hora do seu processo seletivo da Erasmus Mundus. Na Erasmus Mundus, eles fazem a divisão entre europeu e não europeu para a classificação de bolsas. Então, se você é não europeu e não tem dupla nacionalidade, porque a dupla nacionalidade também aí, ela vai ser, salvo engano, ela vai ser considerada dentro das vagas de europeus, se for dupla nacionalidade europeia. Então, ser não europeu me parece melhor por causa da quantidade de bolsas que é maior, menos concorrência de certa forma, né? Eu imagino. Dicas para conquistar bolsas, línguas, currículo, vamos lá. Eu vou responder a pergunta da Brenda sobre a questão da língua, que eu acho que esse é um momento ideal. Denise, para quem ainda está na graduação, iniciando o inglês do zero, como é a cobrança de outro idioma nos mestrados no exterior? E é interessante esperar conquistar o inglês mais avançado antes de pleitear vaga de mestrado? Então, Brenda, eu vou falar sobre a minha experiência com francês e eu vou falar sobre a minha experiência com inglês. E aí, com francês, eu tenho um amigo que é uma experiência que eu sempre trago quando vou falar sobre mestrado, sobre intercâmbios. Eu sempre uso ele como exemplo, porque a experiência dele é, assim, muito boa pra gente, é muito positiva. Eu tenho um amigo, ele se chama Denner, ele começou a estudar francês porque queria fazer um intercâmbio. Como a Thalita falou, nós temos que ter um nível B2. O que é esse nível? Eu vou abrir aqui... Já eu paro de compartilhar para mostrar para vocês aí o que significa, os níveis entre eles. Mas, basicamente, você tem A, B e C, de níveis internacionais de línguas. A é o nível básico, B é um intermediário e C é o avançado. Então, se você tem um nível A, geralmente você não é aceito para intercâmbios e para mestrados. Geralmente, o que eles pedem é o nível B, para mestrados e para intercâmbio. Tanto, você pode até... O inglês, o TOEFL e o IELTS não se dividem nessa linha de A, B e C. Mas se você for colocar para enquadrar, eu diria que as notas que eles pedem para o TOEFL, ela pode se enquadrar no B2 e no C1.
Geralmente as universidades pedem. Mas, enfim, esse meu amigo, o Denner, ele precisava de tirar uma nota B2, que é um nível intermediário quase avançado, para fazer um intercâmbio. E aí, ele conseguiu aprender o francês, ele não estudava francês antes, ele conseguiu aprender o francês sozinho em 1 ano, o suficiente para ele fazer o intercâmbio dele. Então, é uma experiência muito positiva que eu sempre falo para as pessoas para elas pegarem como exemplo, para mostrar que é possível. Em 1 ano, ele conseguiu aprender. Ele tinha uma professora que ensinava para ele, é claro, né? Ele teve aí o privilégio, a possibilidade de ter uma professora ensinando ele, mas ele que era uma professora paga, alguém que ele contratou, mas ele não fez um cursinho. Ele não estudou, por exemplo, no PUC Idiomas, nem na Aliança Francesa. Ele estudava, eu me lembro claramente, ele ia para a Aliança Francesa estudar na biblioteca, porque, inclusive, eu quero aqui deixar esse detalhe, a Aliança Francesa é incrível. Nós tínhamos a biblioteca da Aliança Francesa, hoje ela mudou de lugar, e aí tinha um espaço específico da biblioteca, agora ele é meio conjunto ali com um espaço de convivência, mas tinha um espaço específico da biblioteca, e o Denner ficava lá horas estudando sozinho. E ele ficava, às vezes, 4 horas, 6 horas, 10 horas estudando, e ele, estudando sozinho, conseguiu conquistar uma nota específica para a bolsa, porque é a nota do B2 no Delphi. Então, é uma experiência muito positiva, porque é uma experiência de alguém que não sabia francês e que conseguiu aprender francês relativamente sozinho em 1 ano. Isso mostra para vocês que vocês podem fazer isso. Assim, ele é uma pessoa como vocês, uma pessoa, só que ele é muito esforçado. A inteligência, ela vem muito do esforço que nós dedicamos a alguma coisa. Então, se vocês dedicarem tempo, se é um objetivo, se vocês quiserem, é possível. Então, eu não sei inglês, eu não sei muito de inglês, você pode aprender. Inclusive, existem muitos cursos preparatórios para o TOEFL agora que estão gratuitos por causa da pandemia. Se vocês querem, já comecem aí a aprender. Assistir série em inglês é bom? É bom, mas é melhor se você está assistindo com áudio e a legenda em inglês. Assistam áudio e legenda. Procurem assistir as coisas não só com o áudio, mas com a legenda também na língua que você quer aprender. Isso ajuda, é claro que ajuda. E é importante vocês terem leitura. Então, tenham leitura aí de inglês, de francês, de coreano, seja qual for a língua que vocês estão querendo aprender. Sobre a questão você perguntou como é que é a cobrança do idioma, né? Então, na minha experiência do Delphi, que é do francês, primeiro, eu fiz a prova do B2 e eu fiz cursinho de francês. Eu fiz cursinho de francês na Aliança Francesa. A Aliança Francesa é ótima, ótimos professores, uma equipe muito gentil, muito dedicada, te ensinar, te receber bem. E eu fiz o preparatório, assim como a Thalita, para o Delphi B2. Mas eu não fiz por exemplo, eu não segui o curso todo de francês para ter B2. Quando eu iniciei o preparatório para a prova, o meu nível era B1.1. Então, eu não tinha nível B2 de francês, eu não falava nível B2 de francês, mas eu estudei para fazer a prova, eu fiz o preparatório e eu consegui atingir o nível B2. Gente, pular de um nível para o outro em francês pode ser uma coisa grande, se você não tiver dedicação. Então, como eu fiz preparatório, como eu estudei, eu consegui. Mas eu não tinha o nível até aquele momento. Só que como eu estudei, como eu me preparei, eu consegui fazer a prova. E uma coisa interessante do Delphi é que você não precisa acertar 80% de uma prova para você ter o certificado. Você tem que acertar pelo menos 50% da prova. Se você acerta 50% da prova, se você faz metade da prova, você vai conseguir obter esse certificado. Para mim, isso é uma vantagem muito grande do Delphi, porque eu não tenho a pressão de ter que acertar tudo. Na verdade, eu não tenho a pressão de ter que acertar em 70%, 80% da prova. Se eu acerto 50% da prova, então eu vou conseguir ter os certificados. Até o momento que eu fiz, era assim a prova. Talvez eles tenham alterado aí, não sei, para 60% ou um pouco mais, mas até o momento que eu fiz a prova do Delphi, a gente tinha que acertar assim, até 50%, que era, nossa, para mim isso me deixou muito tranquila. Uma coisa que conta muito para fazer esses testes de proficiência é o seu estado de espírito. Como é que você está naquele momento. Pode parecer brincadeira isso, mas é muito verdadeiro. Eu fiz o TOEFL e eu me lembro que eu precisava tirar uma nota e eu precisava tirar uma nota específica. Eu fiz o TOEFL IBT e o TOEFL pelo computador. E aí eu não consegui tirar a nota
porque eu fiquei muito nervosa. Eu tive uma crise de ansiedade, foi péssimo. Então, eu conseguiria ter tirado a nota que eu precisava se eu estivesse mais tranquila. Preparem o seu psicológico quando vocês forem participar aí desse processo seletivo, dessas provas, porque isso vai ajudar muito vocês. Não fiquem desesperados ou surtados. Tentem encontrar maneiras de passar por tudo isso tranquilos, o mais tranquilos possível. Sobre a minha experiência com o TOEFL, eu acho que o TOEFL é um pouco mais difícil do que o Delphi. Talvez porque o Delphi, que é do francês, é aplicado com um professor na sua frente, uma pessoa, né? E o TOEFL você faz ele numa sala, com várias pessoas fazendo também a prova. Cada uma, imagine uma sala, aquelas salas que o pessoal ia para jogar em computador, vários computadores, assim, não tem, geralmente tem umas 10 pessoas na sala, e cada um tá com o seu computador, como eu tô aqui sentada na frente do meu computador e vocês nos de vocês. Com fone, que eles te dão, você não pode colocar coisas em cima da mesa. E aí a prova do TOEFL, ela é pelo computador, e você escuta pelo computador, e, enfim, tem umas dicas muito importantes que a galera dá em sites na internet, é interessante, porque o TOEFL, ele é uma prova que ela tem um jeito específico. Gente, essas provas de língua, geralmente elas têm tempo, tá? Não são provas que você pode gastar 5 horas para fazer. O TOEFL, salvo engano, é de 3 a 4 horas, alguma coisa assim. E como tem uma concorrência com o IELTS e o TOEFL, eles estão sempre alterando aí algumas coisas para ficar... O TOEFL é americano e o IELTS é... O IELTS é do Reino Unido, da Inglaterra, alguma coisa assim. Então, eles têm uma concorrência. Eu me lembro que o TOEFL era 4 ou 3 horas e o IELTS era menos tempo. E aí eu sei que eles se aproximaram. Hoje os testes são muito parecidos, e eles cada vez estão tentando ficar... Tem sempre modificações para que eles consigam, acho que, puxar candidatos uns dos outros. Tem gente que prefere o IELTS, mas é importante lembrar que o IELTS é um inglês da Inglaterra e o TOEFL é um inglês americano. Para quem prefere, decidir aí qual dos dois que vai fazer. Eu fiz o TOEFL, o meu inglês que eu aprendi é o inglês mais americano, eu acho que é mais comum no Brasil, o inglês americano. E tirando o fato de eu ter tido aí uma crise de ansiedade porque fiquei muito preocupada com a prova, eu acho que é uma prova possível de ser feita, não é uma prova absurda, as pessoas às vezes acham que é uma prova absurda, não é uma prova absurda, ela tem um nível de dificuldade sim. O que você tem que mais ficar atento é ao tempo, você tem que ter controle de tempo, então é 3 horas para fazer a prova e é assim, é 10 minutos para responder todas as questões objetivas, e é 10 minutos. É no computador, gente, a hora que deu 10 minutos, desliga. As questões desliga, passa para a próxima questão, 10 minutos para responder as questões de audição, desliga, próximas questões. Só para vocês terem noção, aí depois, não é exatamente essa quantidade de tempo, mas aí tem redação, tem perguntas escritas, perguntas orais, várias competências. Não é uma prova absurda, mas você tem que ter controle de tempo e tranquilidade para fazer ela. A Pamela disse, fazer cursos gratuitos em inglês ajuda bastante também, ajuda. E a gente tem vários agora que estão gratuitos, e vocês podem aí fazer os cursos gratuitos, que vai ajudar bastante. Eu tô vendo que já é 11h20. Michele tá aí? Você podia enviar o link para o pessoal preencher para gerar o certificado. Pessoal, já tô quase concluindo aqui as minhas... Vou mandar aqui agora. Tá bom. Eu tô quase concluindo aqui as minhas explicações, mas eu já pedi a Michelle aí para enviar o link, porque se tiver alguém que precisar sair, aí já preenche para a gente gerar o certificado. Mas nós temos aí a previsão de que a atividade de hoje ela vai aí mais ou menos até meio-dia. Eu não devo demorar muito ainda, e aí eu já encerro a minha fala para vocês fazerem perguntas que vocês quiserem. Certo? Então vamos lá. Currículo. Eu falei um pouco sobre currículo, né? Que vocês devem preencher o currículo com atividades acadêmicas, profissionais, e aí envolvendo as voluntárias também. As cartas. A parte escrita das cartas e das redações é uma parte muito importante. Eu conversei com os bolsistas da Erasmus Mundus, eu não ganhei a bolsa, eu vou dizer para vocês por que eu percebi que eu não ganhei a bolsa, o que eu acho que foi o ponto principal para eu não ter ganhado a bolsa, mas eu conversei com os bolsistas para saber quais eram as dicas principais, e eles me disseram assim que
E, gente, isso é unânime. Eu sempre escuto a mesma coisa dos bolsistas. Uma das coisas mais importantes para a bolsa é escrever uma boa carta e que seja uma carta que tenha linearidade, que seja uma carta que converse com a sua trajetória. Então, você quer ganhar uma bolsa no exterior, se atente aos tópicos do processo seletivo. Então, se tiver uma carta, no caso da Erasmus Mundus, eu tinha que fazer uma carta de intenções e uma redação falando aí sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu podia ter dedicado mais tempo para fazer essa redação sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que eu dediquei pouquíssimo tempo. E se eu tivesse feito, isso teria sido melhor. Com os bolsistas que eu falei, eles me disseram que a redação foi, assim, sem dúvidas, uma das coisas mais importantes para eles terem conseguido conquistar a bolsa. Então, é a dica que eu repasso para vocês. Façam uma carta e uma redação bem feitas. Dediquem tempo para fazer isso. E falando aí sobre as dicas para conquistar a bolsa ainda, uma outra dica que eu daria é sejam lineares. Falem coisas que fazem sentido. Por exemplo, amarrem o seu processo seletivo na sua trajetória. Se tem aí etapa de currículo, etapa de cartas, etapa de redação, todas essas etapas, elas têm que estar vinculadas. Então, elas têm que estar reunidas, elas têm que ter elas contam uma história, é a sua história, elas estão contando a sua história, e essa história tem que fazer sentido. Você não vai falar. Todos nós temos experiências aleatórias, todos nós temos experiências diferentes entre si, temos experiências aí de voluntariado, de pesquisa, de experiências religiosas, N experiências. Mas elas contam uma história, que é a sua história. Você tem que descobrir como juntar todas essas pequenas histórias para contar essa grande história que é você. Porque o que você está fazendo quando você faz um processo seletivo de mestrado? Você está dizendo, olha, eu quero participar desse mestrado e eu sou o candidato ideal para esse mestrado e agora eu vou te mostrar como eu sou o candidato ideal para esse mestrado. E aí você vai contar a sua história, através do seu currículo, através das cartas de motivação, das cartas de recomendação e entre outras coisas que você pode apresentar. Tem mestrados que pedem alguns processos seletivos, eu já vi pedir vídeo de apresentação. Aprendam a gastar o espaço que vocês têm de maneira útil, de maneira objetiva, sejam objetivos. Então, se você tem aí uma página para contar sobre você, não gaste a sua uma página contando coisas que você já disse aí em outros documentos. Mostre para eles coisas que eles ainda não viram. Então, essa experiência que eu quero falar sobre uma experiência que eu já coloquei no meu currículo, mas eu quero mostrar uma coisa que eu ainda não mostrei através do meu currículo. Então, usem o espaço de uma maneira útil. Não percam, olha, gente, uma página é muito pouco. 1 minuto de vídeo é muito pouco. Não gastem tempo falando, eu quero dizer que. Não, você não precisa falar eu quero dizer que. Fala logo o que você quer dizer. Vai logo até o ponto. Na carta você tem que fazer isso, no vídeo você tem que fazer isso. É importante vocês saberem usar o espaço que vocês têm para se apresentarem. E, se possível, gravem várias vezes, treinando. Por exemplo, pega um relógio e marca 1 minuto falando, se for vídeo, ou escreve a carta e pede para alguém revisar. Leia. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que me ajuda muito, é ler em voz alta o que eu escrevo. Quando eu leio em voz alta o que eu escrevo, eu consigo encontrar os erros, identificar pontos onde eu posso melhorar. E falando em relação à validação do mestrado, eu já falei isso no início, para validar o que é importante para vocês olharem para validar o mestrado, acho que eu não vou repetir. É isso que eu tinha para falar para vocês, principalmente, né? Acho que esses eram os tópicos principais. Eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Eu falei, né? Nós falamos ao início do mini curso que nós tínhamos uma surpresa, algo para auxiliar vocês a respeito da questão de preparação para o mestrado. Nós elaboramos aí um planner para auxiliar vocês. O planner vai estar sendo enviado para vocês por e-mail. E é um planner aí bem legal, bem interessante. Vai ser enviado para todo mundo que participou de qualquer um dos painéis. Então, eu vou estar enviando por e-mail e eu vou abrir agora para mostrar para vocês algumas coisas de como preencher. O Rafael tinha feito uma pergunta, eu estou vendo aqui. Eu gostaria de saber das dificuldades enquanto ao visto e autorização de entrada no país escolhido para se fazer o mestrado. Rafael, eu não sei se você ainda está aí, eu espero que sim, mas em relação ao visto e autorização da entrada, depende do país e depende também de quais países você já esteve, para alguns tipos de visto. E tem alguns países que têm
mais requisitos, outros que têm menos. O que vai importar na questão do visto é você conseguir cumprir esses requisitos. O que são esses requisitos? Alguns países pedem, por exemplo, algumas vacinas específicas. Eu sei que para ir para a Índia tem algumas vacinas bem específicas. Para ir para países da Ásia, no geral, tem algumas vacinas bem específicas que você tem que ter. E você tem que provar que você tomou essas vacinas, porque senão você não consegue o visto. Depende aí do que é exigido. Em relação ao visto, você também tem que ficar de olho no tempo. Então, você precisa estar no país em setembro. E eles levam um mês para avaliar o seu visto, peça o seu visto antes, porque senão vai ser problemático para você. Na época que eu fui aprovada na Erasmus Mundus, o primeiro país para onde eu ia estudar era Israel. E aí o pessoal que ia, a gente estava no grupo, nós éramos pessoas do mundo todo, eles estavam com receio, porque já passaram por alguns outros países que eram países que têm conflito com Israel. Israel é um país que tem conflitos políticos, conflitos, inclusive de conflitos armados. Houveram até alguns episódios durante a quarentena, né, de bomba, de bombardeio. Então, pessoas que já estiveram em países que tinham conflito armado com Israel, essas pessoas tiveram muito receio de não conseguir o visto. No fim das contas, eu não sei o que deu em relação ao visto deles, então a minha sugestão é peça com antecedência e cumpra os requisitos. O que me falam, eu conversei com um amigo meu também que tirou o visto para a França, e ele me disse a mesma coisa que a Thalita disse sobre cumprir os requisitos. O que você tem que fazer em relação ao visto, principalmente, é cumprir os requisitos. Se você não cumprir os requisitos, provavelmente você vai ter o seu visto negado. Em relação à entrada, em Israel, o que eu sei, que eu vi as pessoas falando, é que a entrada ela é menos problemática do que a saída. Então, quando você vai sair da fronteira, você pode ter mais problemas do que quando você vai entrar em Israel. Mas isso é o caso de Israel, outros países a história é outra. Então, existem diferenças de países para países. Minha sugestão, como é que você vai descobrir mais sobre visto, sobre entrada, sobre viver naquele país? Pesquisa, veja vídeos de quem já passou por isso. Então, gente, o YouTube é uma plataforma linda, é super ótimo o YouTube. Você vai lá e digita. Se você não encontrar em português, é porque o vídeo tá lá em inglês. O que você vai fazer? Você entra lá no Google Tradutor, digita o que você quer saber em português, pega em inglês, joga lá no YouTube, e aí quando o vídeo aparecer, você pode pedir pro YouTube gerar a legenda automática, que é a legenda que o Google Tradutor gera do próprio vídeo. E aí você vai assistir o vídeo em inglês com uma legenda automática, que não é uma legenda muito boa, mas vai ser uma legenda suficiente para te explicar o que você quer aprender. E tem outras plataformas digitais aí que você pode explorar para conseguir encontrar informações também. Agora, eu vou mostrar para vocês o Planner. Enquanto eu mostro o Planner, se vocês quiserem aí enviando mais perguntas, vocês podem perguntar. Vai ter o evento 5? Esse é o último painel nosso. Mas a gente pode fazer uma segunda edição desse evento do mini curso, se vocês gostarem aí. Pessoal, eu já vou mostrar para vocês o Planner, e aí se vocês não tiverem mais perguntas, a gente já vai encerrando. Vou disponibilizar o slide. Tudo a gente vai disponibilizar lá no site. E em relação aos vídeos, a gente vai disponibilizar no YouTube. Inclusive, se vocês entrarem no nosso canal no YouTube, vocês vão ver que os vídeos já estão programados para lançamento. Isso significa que vocês podem ativar as notificações para vocês receberem os vídeos assim que eles foram lançados. Eles já estão na plataforma do YouTube, mas eles ainda não. Vocês só vão conseguir assistir quando eles forem lançados. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês o Planner. Ué. Vocês estão conseguindo ver a tela? Não. Não? E agora?
Agora tá aparecendo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso planner, né? A primeira página que vocês vão ver é essa. Esse planner foi feito aí com muito carinho para vocês preencherem e facilitar a vida de vocês. Acho que planner é uma coisa que ajuda muito a gente a se programar, a se organizar. Daí vocês podem preencher, né, com o perfil de vocês, as experiências, e a ideia é que aqui nessa parte do meu mestrado, vocês preencham com as informações dos mestrados que vocês querem fazer o processo seletivo. Então, vocês podem colocar aqui, sei lá, você quer fazer o processo seletivo do mestrado de Direitos Humanos da UFG, ou o mestrado de Políticas Públicas, ou você quer fazer um Erasmus Mundus em Direito e Economia, ou você quer fazer Stanford, você coloca aqui o nome do mestrado, o nome completo do mestrado, a sigla do mestrado, geralmente esses mestrados todos têm uma sigla, e o site, porque aí fica fácil para você encontrar as informações, só você ir lá no seu planner e pronto. Nessa parte aqui é um checklist de afazeres e etapas. Então, pode ser que seu mestrado tenha várias dessas etapas, você vem aqui, seleciona as etapas que você tem, e aqui, se tiver outras etapas que não estão escritas aqui, vocês podem escrever a etapa aqui. Então, essas etapas aqui são alguns tipos de etapa. Eu vi aqui agora, lembrei. Escrito contato com a embaixada. Tem alguns processos seletivos que a gente faz através da embaixada. Tem um tipo de processo seletivo que é da Coreia do Sul, que a etapa, o processo seletivo, ele passa primeiro pela embaixada para depois ir para as universidades. Então, eles só enviam para as universidades os dossiês, ou seja, os arquivos, os documentos dos alunos que passaram pela embaixada. Então, tem algumas etapas de alguns países que você tem que passar pela embaixada do país primeiro. Então, meu mestrado precisa de... Seu mestrado precisa de projeto de pesquisa? Sim. Então, escreve sim aqui e o nome e título do seu projeto de pesquisa. Recursos financeiros? Sim. De 300 euros. Escreve aqui. Prova de proficiência e outras coisas que precisar. Aqui, essa parte do tempo perfeito, acho que é bem a ideia do planner mesmo. É você anotar o tempo que você tem disponível até o processo seletivo por 4 meses, 5 meses, 1 mês. Observações. Dentro do primeiro mês eu não tenho tempo. Dentro do segundo mês eu vou gastar toda a quinta-feira para investir nesse mestrado. E aqui é o total de tempo que você investiu mesmo no processo seletivo. E aí, até o início do mestrado, até o próximo processo seletivo, se você acha que você pode se planejar para o próximo antecipadamente. E aqui é um cronograma de datas, tarefas e obrigações e aquilo que você já fez. Atividades semanais, você pode planejar semanalmente para se dedicar a algumas coisas do processo seletivo. Uma parte para você anotar suas observações. E aqui a gente dá algumas dicas específicas sobre documentos importantes, projeto de pesquisa, carta de intenções e currículo acadêmico. Então, vejam, dicas para elaborar o projeto de pesquisa, nós temos 6 dicas para elaborar o projeto de pesquisa. Sobre a carta de intenções, a gente tem aqui algumas dicas específicas sobre como você elabora a sua carta de intenções. E sobre o currículo acadêmico, dicas específicas sobre como é que você vai elaborar o seu currículo acadêmico. E as questões pessoais aí que você pode anotar, coisas que você quiser anotar. E a gente deixou essa parte para você colocar os seus sonhos, mestrado e outras coisas mais. E nós agradecemos por participar do nosso mini curso e contribuir conosco para a concretização de sonhos. Para mim, com quem te inspira e te apoia, eu quero aproveitar esse espaço para dizer que logo nós vamos estar recebendo membros na LAAD. Nós somos plurais, a gente recebe membros aí de diversos cursos, a gente já recebeu membros de engenharia de transportes, pedagogia, relações internacionais, jornalismo, pessoas já formadas. Então, se você é de qualquer curso, de qualquer área, você pode sim fazer parte da LAAD. Nós sempre emitimos certificados ao fim do semestre, falando sobre a participação do membro, é claro, se ele cumpre a carga horária, se ele realmente participa. Então, nós somos um espaço aberto, plural, onde você pode compartilhar a sua ideia e nos ajudar também na concretização de sonhos e de planos. E essas aqui são as nossas redes sociais, que vocês podem acessar para acompanhar aí as nossas postagens e os nossos próximos eventos. Quem sabe a gente não faça uma segunda edição do mini curso Mestrado Passo a Passo, se houver demanda, se houver interessados. E lembrando que vocês sempre podem sugerir aí para a gente atividades, eventos, coisas que vocês querem fazer. Esse semestre a gente vai estar aí com formações específicas voltadas para direito
direitos e garantias fundamentais, direito constitucional, direitos humanos. A Pamela está planejando, acho até que ela está por aqui. Meu chat fechou. Deixa eu abrir aqui para ver se ela está por aqui. Nós vamos ter também um grupo de estudos de direito digital. Inclusive, já vamos encerrar aqui o evento. Eu já vou participar de um evento que está acontecendo hoje, que é um evento aí de governança da internet. Inclusive, tem inscrições para mais eventos de governança da internet que ainda estão abertas. A gente pode até disponibilizar lá no Instagram para vocês ficarem de olho, se vocês quiserem participar. Não sei se tem alguém aqui que gosta de direito digital, mas vai ser aí muito bem-vindo. A gente vai ajudando vocês a participar aí e a construírem mais projetos. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou abrir. Eu não estou conseguindo abrir aqui o chat, meu Deus, cadê o chat? Mas se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai encerrando por aqui. Cadê o chat? Amiga. Oi. A Vitória perguntou se precisa ser da PUC para participar da Liga. Qualquer universidade, e esse semestre está remoto, a gente está recebendo pessoas aí de cidades diversas, pessoal, de vários lugares do estado e até fora do estado, viu? Nós temos membros. E o pessoal tá pedindo o link do evento que você vai participar agora. Então, peraí, deixa eu tirar o compartilhamento aqui, que eu consigo ver. Pessoal, sobre o evento, esse evento de hoje, eu acho que ele está com as inscrições encerradas. É o LACIDIF, é o de governança da internet na América Latina. Tem uma das edições que vai estar aberta, que eu acho que ainda está aberta, que começa na segunda, mas esse de hoje e de amanhã, salvo engano, as inscrições já estão fechadas. Eu posso postar lá no Instagram, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, e aí eu envio para vocês. Só um minutinho, pessoal. Mas eu acho que o de hoje está com inscrições fechadas. Tem mais alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat. Tá tudo ok? Tá todo mundo bem? Gostaram? Tá todo mundo agradecendo e falando que fez a diferença o curso nesse decorrer dos dias. Que bom, muito obrigada, pessoal, por assistirem aí. Já vou enviar o link aqui do UFLACIDIF. Muito bom que vocês participaram. A gente podia tirar uma foto, né, Michelle, antes de todo mundo sair. Se vocês puderem ligar as câmeras de vocês aí pra gente bater a foto. Eu quero agradecer pela participação de vocês, eu quero agradecer a todos os palestrantes que a gente teve, tanto na abertura como nos painéis, Gustavo, Thalita, Fernando, Juliana, pessoas incríveis e todo mundo que acompanhou o nosso mini curso. Lembrando que os outros painéis vão estar lá no nosso canal do YouTube, tá, gente? Então, é isso. E vamos agora para o momento da nossa foto, né? Quem puder aí abrir a câmera de vocês. Então, vamos lá, sorrindo, todo mundo? Ótimo, vou mandar aqui já para a Michelle. Quem quiser a foto, que a gente deve postar as fotos, mas se alguém quiser para postar também, mandem mensagem pra gente lá no Instagram. Pessoal, eu tô tentando encontrar aqui o link para mandar para vocês. Já envio. Mas é isso. Eu também vou estar postando o link lá. Eu posso postar os links desses eventos de governança da internet lá no Instagram também da LAD. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Preencham aí o link para emissão dos certificados. E aquele abraço, bom fim de semana. E não desistam do mestrado dos sonhos de vocês, viu, gente? Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, pessoal. Se quiser esperar um pouquinho, eu vou enviar o link aí. É isso, pessoal. Até mais. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigada aí por terem participado. Ah, pois é, a gente pode pensar em fazer um de intercâmbio mesmo.
Tchau, pessoal. E venham fazer parte da LAAD. Nós estaremos esperando vocês.